Ele abriu a telinha ali, que não abriu. Agora ele está gravando, tá? Bom, então, só para recapitular aqui, eu escrevi pizzaria pepperoni, né, na primeira linha. Eu posso já, se eu quiser colocar, por exemplo, uma cor vermelha, né? Ou vem aqui na cor da fonte mesmo, na página inicial mesmo, tá? No botão cor da fonte, e eu vou lá e escolho a cor. Eu vou por vermelhão mesmo, tá? Posso colocar uma fonte maior, tá? Primeiro eu dei o Enter, depois voltei. Por quê? Porque eu não quero alterar essa parte de baixo, eu quero alterar só essa primeira linha. Vou deixar uma fonte maior aqui, que exagerada. Vou trocar os 20, né? Vou trocar a fonte aqui para uma fonte mais desenhada, por exemplo, Broadway. Essa é uma boa ideia. E vou centralizar, tá? Podia dar um Ctrl E, que também é indicado, né? No teclado, Ctrl E. Por que eu digitei essa palavra sabores e depois voltei aqui para formatar a fonte? Para não ficar no vício, né? Porque se eu formato aqui e resolvo dar um Enter no final da palavra pepperoni, a linha de baixo fica viciada na formatação lá de cima. Então eu digito tudo, salvo, depois volto formatando. Esse é o ideal. Aí você pode formatar coisas variadas, tá? Bom, a palavra sabores aqui eu vou deixar ela um pouquinho maior, porque acho que ela está muito pequena aqui, tá? Vou deixar em negrito, vou deixar uma fonte um pouquinho maior. Não muito maior, tá? 14 aproximadamente. E agora o cursor está piscando ali, exatamente do lado da palavra sabores. E é aqui que eu vou dar 2 ou 3 tabs. Não é tabulação ainda, tá? Apesar de eu estar usando a tecla tab, que é aquela que tem duas setinhas, mas não é para tabular, sim para dar uma distância, né? Então, um tab, 2, 3. Legal? Dei 3 tabs. E aí eu vou escrever a palavra pequena primeiro, né? Pequena. Então, pizza pequena. Acho que dá para dar mais 3 tabs. 1, 2, 3. E aqui eu vou escrever média. Se não der, depois a gente tira o tab, dá um backspace lá. 1, 2, 3. Acho que vai ficar um pouco exagero, mas eu vou tentar escrever a grande. Palavra grande. Ó, observe que a hora que eu escrevi a palavra grande, não coube, né? Porque o espaço estava meio limitado. E ele empurrou lá para a linha de baixo. Eu não quero que ela fique lá no final. Quando acontece isso, facinho. Você tem duas opções. Uma delas é clicar ao lado esquerdo na palavra grande, né? Porque ficou grande demais, inclusive. Ou eu dou um backspace aqui para ver se ela volta aqui para cima. Ou eu venho do lado esquerdo da letra M, de média. E também dou um backspace. Legal? Só que eu puxei essa palavra para a esquerda, mas a outra grande não veio. Então, possivelmente eu vou na grande e backspace também. Aí ela já volta aqui para cima. Então, eu diminuí a distância entre uma palavra e outra. Não sei se é legal, né? Mas é uma forma, tá? Ah, detalhe, eu estou usando o padrão do Word, folha em pé mesmo, tá? Como eu sei que é folha em pé? Muito bem, eu vou lá na palavra layout, tá aqui em cima, tá? E eu tenho o tamanho da folha, tamanho, e o tamanho que está sendo usado aqui é A4, 21 por 29,7. Portanto, é uma folha de sulfite. E aí, como eu sei que ela está uma folha em pé, eu venho aqui na orientação e ele está retrato, portanto, folha em pé. Legal? Se você realmente precisar, na prática, usar uma folha maior, aí você estaria vindo aqui no tamanho, escolhendo um tamanho maior. Mas você teria que ter a folha também, né? Maior, para depois imprimir, tá? Se você for imprimir numa impressora normal, vamos dizer assim, você teria que ver qual dessas folhas, né, que você tem, qual que te atende a necessidade, melhor dizendo, né? E que você tem a folha mesmo. Um exemplo aqui é a folha ofício, por exemplo. Eu tenho que comprar a folha ofício porque ela é maior do que a A4. Senão, na hora que eu fizer o arquivo, tamanho ofício, mas a minha folha é A4, vai cortar a informação, tá? Porque a folha A4 é um pouquinho menor. Na verdade, numa área que ela é quase igual, né? 21,59 por 21 na largura, mas na altura ela é bem maior, ó, 35,56. Daria aí uns 6 centímetros de diferença. Então, ia cortar alguma coisa, tá? Então, tem que ter a folha primeiro, tá? Antes de pensar. Eu posso fazer o arquivo e depois ir lá comprar a folha, mas não vou imprimir no A4. Tem que ser numa medida maior, tá? O tamanho aqui, eu não olhei o tamanho, qual que era ofício. Aí eu posso imprimir também, se quiser, uma folha menor, por exemplo, executivo. Mas eu tenho que ter a folha também. Posso imprimir em carta, tem que comprar a folha, porque ela é maior na largura, mas é mais baixinha na altura. Então, cada medida ali, né, é diferente. Então tem que comprar a folha, tá? Não é automático. Se fizer aleatório, depois imprimir aleatório, vai cortar alguma coisa. Bom, meu cursor está piscando aqui no final da palavra grande. E observe que ainda tem um espacinho na régua lá, ó, que eu vou até puxar minha barra de rolagem aqui, ó, para você ver que o grande não foi até o final. Está ali próximo do número 14. Então teria ali 1 centímetro ainda. Então ficou tranquilo, agora deu. Eu tive que eliminar aqueles backspaces que eu dei, né?
ou melhor, aquele tab que eu dei, dando backspace para eliminar, né? Agora sim, eu vou dar um enter e começar a colocar a minha primeira pizza aí, tá? Eu vou colocar sabores variados, tá? Só que o primeiro eu vou colocar para começar a tabulação. Até agora eu não estava fazendo tabulação nenhuma, estava digitando e pondo uma estética aí no arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui mussarela, por exemplo, tá? Mussarela, a pessoa escreve de formas variadas, tá? Vou escrever desse jeito. Vou dar um... Não vou dar tab agora, tá? Porque agora eu vou entrar na tabulação, depois eu vou dar tab, tá? Então, a partir da palavra mussarela, eu vou começar a tabular. Para tabular, pessoal, então agora é importante você entender o comandinho que eu vou fazer agora, tá? Aqui na página inicial, que é onde eu estou posicionado, né? Na página inicial, eu tenho um grupo chamado parágrafo. São grupos, né? É o grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilo. Então eu vou usar o grupo parágrafo. Que botão que eu vou usar? Eu vou usar essa setinha que está do lado da palavra parágrafo, tá? Onde eu estou pondo Y ali, ó, para vocês enxergarem, tá? Vou clicar nessa setinha e observe que nessa telinha que abriu, eu tenho bem na parte de baixo aqui, ó, um botãozinho escrito tabulação. Ele está bem no final aqui da telinha. Então, para encontrar o item tabulação, você vai no grupo parágrafo, clica naquela setinha, vem o item parágrafo, você vem aqui no botão tabulação. Legal? Aí ele fecha aquela tela maior e agora eu estou com a tela da tabulação. Observe que aqui do lado direito da tabulação está dizendo que você tem 1,25 de medida padrão. Essa medida aqui não é o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer fora do padrão. O padrão, quando você aperta o Tab lá no teclado, ele empurra o cursor, né, a 1,25. Esse é o tal do padrão. Então, entre a palavra sabor e pequena, eu apertei 3 tabs. Então, ele fez 3 vezes esse número. Depois eu apertei aqui entre o pequeno e média, entre o médio e o grande. Eu apertei, depois tive que ir lá apertar o backspace, eliminar. Então, eu tenho alguns tabs padrões ali, mas eu não vou fazer padrão para você aprender como que tabula, tá? Bom, e para isso eu preciso achar a medida. Eu quero que o valor da mussarela pequena fique mais ou menos aqui no meio da palavra pequena. Legal? Então eu vou posicionar aqui, não precisa fazer isso, mas só para você enxergar melhor, ó. Tô pegando a telinha aqui e estou colocando lá na régua para você enxergar. Mais ou menos no meio, ou mais ou menos no final, dá em torno de 6 centímetros, tá? Porque ó, ele está lá perto dos 6, tá? Legal? Então significa que eu vou tabular a 6 centímetros. Vai dar mais ou menos aqui na direção da letra E. Só que depende do valor que eu escrever, ele vai ocupar uma área maior. Eu vou escolher aqui embaixo qual é o alinhamento que eu quero, tá? Só para você possivelmente entender um pouquinho melhor, eu vou deixar o alinhamento da esquerda no esquerdo mesmo. Ou seja, o que eu estou alinhando aqui vai ficar no esquerdo mesmo. Porém, embaixo, no preenchimento, a linha que vai aparecer, eu vou pôr no número 2. Então vai aparecer uma linha pontilhadinha número 2, tá? Aí eu vou clicar no definir, esse botão definir aqui embaixo, e ele desceu 6. Então, na hora que eu terminar a tabulação, vai aparecer algo aqui no número 6 dentro da régua, tá? Vou tabular agora a média, tá? A média eu vou deixar mais ou menos, acho que dá para uns 9,5, 9,25. Só para ficar quebradão, vou clicar aqui, apagar o 6 de cima, tá? Não de baixo. Vou por 9,25. Pode tabular qualquer medida, desde que você tenha a régua ali para calcular, tá? Olha lá, eu vou fazer esse central, só para você ver que vai ficar um desenho diferentinho aqui, ó. Que é assim perto dos 9, né? Um pouquinho depois do 9. Central, porque eu estou no meio. E eu vou pôr o preenchimento também 2, tá? O preenchimento tem que ser o mesmo para todos, tá? Nenhum é nada. 2, 3 ou 4, tá? Você tem que escolher o preenchimento. Escolha sempre o mesmo no de baixo. Aqui em cima tanto faz, tá? Você pode pôr esquerdo, centralizado ou direito e dá na mesma, tá? Se você usar tudo esquerdo, não tem problema, também dá certo. Definir. E agora o último lá, que é o grande. O grande eu vou tentar deixar bem no final. Então eu vou colocar 13,5 aproximadamente, tá? Se colocar 14 vai ficar muito fora. Vou colocar uns 13,5. Vou pagar o de cima, que é o de cima que eu digito, né? 13,5. Tá? Então, na prática, se você escrever um outro arquivo com mais palavras, menos palavras, palavra menor, usa esse conceito. Pega a barrinha aqui, ó, a própria telinha da tabulação, e encosta lá para você ver mais ou menos a medida, né? Você vai ter a ideia de em que lugar vai entrar o produto, o item. Bom, eu vou deixar esse na direita, já que eu estou na direita, e vou deixar o número 2 aqui. Então, o 2 foi para todos, tá? E eu vou dar o definir. E aqui embaixo, então, eu tenho 6, 9,25 e 13,5. Vou conferir se está tudo certo antes de dar o OK. 6, esquerdo, 2, perfeito. 9,25, centralizado e 2, certinho. 13,5, direito e 2. Perfeito, tá tudo bonitinho. Uma coisa que você não pode fazer
clicar nesse limpar, muito menos limpar tudo. Você vai ter que começar tudo de novo se você fizer isso, tá? A não ser que você queira fazer o contrário, né? Você pegou um arquivo tabulado e quer tirar a tabulação. Pouco provável que alguém vai fazer isso, mas se fizer, vai perder as tabulações e também vai perder a distância entre um texto e outro, que é exatamente o que eu estou criando, né? Então, aí você fala, então por que tem esse botão? Porque às vezes você quer um arquivo que veio tabulado, na prática lá, já veio tabulado e você não quer enxergar ele tabulado, veio por engano. Né? Aí sim você teria a opção de entrar nessa tela aqui e limpar tudo. Aí vai desaparecer todas as tabulações da régua também, mas só que o texto vai ficar tudo grudado do lado esquerdo, tá? Se bobear, vai ficar tudo grudado mesmo, uma palavra na outra. Tome cuidado com esse limpar, não limpar tudo. Vou dar OK. E aparentemente não aconteceu nada, né? Só não aconteceu nada. Aconteceu sim. Se você olhar na régua, vou até aumentar o zoom para você enxergar um pouquinho melhor. 200% aqui, ó. Se você olhar na régua, lá no número 6, apareceu um L, que é a primeira tabulação, 6 centímetros. Aqui, depois do 9, apareceu uma letra T de ponta cabeça ali, que é o centralizado. Lá no 13,5, 13,5, apareceu um L ao contrário, que é a tabulação da direita, tá? Então, tudo que eu fizer agora, digitar aqui embaixo, ele vai obedecer esses desenhos, tá? O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou apertar um Tab. Eu estou aqui depois da palavra mussarela, eu vou apertar o Tab. Ele vai colocar aquele número 2, o pontilhadinho. E eu vou dizer lá que custa, sei lá quanto custa uma pizza mussarela. Eu tô bonzinho, vou colocar 19. Você pode pôr R cifrão? Pode, mas vai ficar meio apertado o conteúdo ali. Eu vou deixar só o 19, tá? Mesmo porque nós estamos no Brasil, só podia ser R cifrão mesmo. Tab, 23, a média. Ó, ficou legalzinho esse. Tab, por aí 28. Tem que pôr 00, né? Ficou meio pra cá, não gostei muito não, mas dá para fazer uma troca. Se você resolver trocar, ó, o 19 ele ficou muito para cá, né? Muito para a direita. O 23 ficou quase bom. O 28 ficou um pouco para a esquerda. Se você quiser trocar, é bom trocar agora, antes de dar o Enter para ir para a próxima linha. Como eu faria isso? Ó, é mais ou menos fácil, tá? Poderia ir lá na tabulação, excluir aquela tabulação, fazer outra, mas é o jeito mais difícil. O mais fácil é olhar, ó, estou com o cursor piscando aqui, né, no final do 28, e olhar lá na regra e ver que o número está no 6, aquele L ao contrário, tá? É referente a esses R$19 que eu coloquei da pizza pequena. O que eu faço? Eu pego o L aqui, arrasto ele para a esquerda. Eu já estou arrastando o 19. Olha como ele ficou legalzinho, agora ficou na direção. Porém, se for um número alto, né, tipo R$100, que eu não sei se tem para pizza, pode ser que não fique legal de novo. O 23 aqui ele ficou razoável. Então eu vou puxar um pouquinho mais para a direita. 9,5. Ó, ficou mais legalzinho. E o último lá ficou 13,5. Então eu vou deixar, sei lá, 13,75, 14 talvez, isso aí. Ó, 14 ficou melhor. Então aquele 1 centímetro que ficou faltando aqui, ele vai continuar faltando, porque eu parei no 14 mesmo, tá? Se eu entrasse lá na tabulação agora, entendeu? Deixa eu voltar lá na tabulação no mesmo botãozinho que a gente usou aquela hora, tá? Na tabulação. E clicando no botão tabulação aqui embaixo, as medidas que eu tinha feito anteriormente, elas foram alteradas. Então, é mais fácil alterar na régua mesmo, já estando na primeira linha, tá? Ah, isso eu fiz um monte de linha. Então, você vai ter que fazer seleção de todas as linhas, puxar de novo, tal, para ver se todo mundo movimenta. Vai depender dos valores também. Então, aqueles números que eu tinha colocado anteriormente, eles foram alterados quando eu mexi na, na opção da régua. Então, você não precisa ter entrado aqui dentro. Fora que você teria que eliminar, né? Limpar, como eu falei aquela hora, né? Se for tabulado e você não quer, limpar tudo e digitar tudo de novo a medida, depois esquerda, centralizar a direita, número 2 aqui embaixo, definir e verificar se está tudo certo para depois dar OK. Então eu fiz lá pela régua que é mais fácil, tá? Só entrei aqui para mostrar que ele alterou automaticamente. Agora sim, vou dar um Enter e vou colocar lá calabresa. Calabresa, eu acho que é, mas não tenho certeza. Tab, ele reclamou, depois eu vou voltar lá na ortografia, né? Zero. Então, depois que eu digito o valor, que eu preencho lá, que eu dou o tab, melhor dizendo. 25. Vou dar um enter para ele para a próxima linha. Deixa eu só ver por que calabresa ele reclamou. Calabresa. Ele está falando que deve ser com S, mas se eu adicionar o dicionário, ele vai entender que é com Z. Vou deixar com S, então, só para ele parar de reclamar. E aí você pode pôr vários sabores aí, né? Pode pôr até uma que tenha duas, né? Por exemplo, mussarela e calabresa ao mesmo tempo. Beleza?
Calabresa, vamos ver se cabe, né? Espero que sim. Ficou apertado, mas deu. Calabresa. Cabe. Um pouco de risquinho ali, né? Vamos imaginar que essa aqui sai, sei lá, 28. Essa aqui sai 31. Essa aqui sai 34. Vou pôr um valor aleatório que não tem muita ideia de preço de pizza não, tá? Ctrl V para garantir. Eu posso ir colocando vários sabores ali, pepperoni mesmo, que se não me engano também é um tipo de pizza, tá? Tab, pepperoni já é mais caro. 34, 7, 40 e... 42, vai. Vamos supor que tem ali, acho que é marguerita, coisa assim. Eu não entendo nada desse negócio de pizza, tá? Marguerita. A gente vai descobrir já já. 35. Reclamou ali. Marguerita. Não sei se está certo. Marguerite. Marguerite? Bom, não sei. Não sei se está certo também, mas ele reclamou ali que estava errado. Eu pus a ortografia. Então vou lá no 42. Enter. Não sei se tem pizza de palmito, de... Vamos imaginar que tem. Ah, que eu não entendo nada de pizza. Não sei nem o nome das pizzas. Palmita. Palmita também não vai dar. Tem que fazer ortografia. 36. Como pizza, então. Ei, não sei nem o preço. Deixa eu ver aqui. Vou dar um enter primeiro e ver o que ele escreveu aqui. Palmito. Ah, porque ficou com A e é O, né? Bom, muito bem. Você percebeu aí que nitidamente se eu vou colocando os sabores, né? E vou dando tab, depois preenche o valor, tab, tab. O que você não pode fazer é dar tab no lugar do enter, tá? Se fizer isso, ele vai por risquinho. Então lá no final é enter e não tab. Quando ele põe risquinho, aí você vai ficar meio fora desse quadro, né? Então, sempre no final é enter e no meio entre a palavra e os valores é tab. Tá? Vamos supor que tem aí de banana, não sei. Acho que tem umas pizzas aí que são doces. Então você vê que eu não estou pondo risquinho, eu estou dando tab, né? Não tem ideia, mas eu vou imaginar que seja 35. 42. Muito bem. Então, deu para perceber nitidamente que ele faz uma estética muito legalzinha, né? No tab. Então, a tabulação serve para isso, para ir colocando uma tabulação na sequência aí dos valores. Então, eu não estou colocando essas bolinhas. Quem está colocando é a tabulação. Se tem uma palavra maior, né? Por exemplo, mussarela e calabresa, ele pôs menos bolinha. Palmito, uma palavra bem menor, mais bolinha. Mas entre o valor da pequena e da média praticamente são as mesmas bolinhas. E aqui também, ó. Por quê? Porque os valores estão em torno de mesma ideia, né? De quantidade de caractere. Você começa a colocar, se é um restaurante, por exemplo, começa a colocar preço maior, menor, misturado, tem que meio que organizar, senão fica meio tipo, fica meio tortinho, tá? A tabulação nunca erra, ele fica sempre retinho. Estou falando a quantidade de pontinhos. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pôr um range aqui de propósito, tá? Bom, range, tem um range aí para ele expandir. Eu acho que eu tenho um espaço aqui legal para ir até o final da página. Não tem muita coisa não. Então, eu vou por 4,4 para ele não expandir para a página 2, tá? Ficar ali na página 1 mesmo. Expandir um pouquinho porque acho que a fonte foi modificada. Né? Tudo bem, vou mudar a fonte. Deixei a 14, né, na parte de cima, então a parte de baixo aqui preciso mudar o tamanho da fonte. Fora que eu preciso também, peraí que eu clico fora aqui, eu preciso também alinhar. Meu texto está desalinhado aqui do lado direito. Porém, como eu tenho uma tabulação, não é muito ideal dar Ctrl+T e Ctrl+J, tá? Aquilo que você na primeira aula. Porque pode acontecer de desalinhar minha tabulação, tá? Fora que a fonte está exagerada, por isso 14. Eu vou diminuir a fonte desse texto aqui embaixo, tá? Eu vou selecionar a primeira frase, ó, só a primeira frase do range, né? O vídeo, fornece e tal. Segurar o shift e apertar a setinha para baixo. Conforme eu vou apertando para baixo, ele vai selecionando. Estou com o shift pressionado lá, tá? Para quem não sabe, shift é aquela tecla que tem uma seta grandona assim para cima, né? Em alguns teclados tem lado esquerdo e lado direito. Aí você escolhe. Aí desceu, ó, selecionei tudo. Agora eu vou diminuir a fonte um pouquinho. Lá em cima, tá? Onde está 14. Vou colocar 12.
já deve fazer a ideia de voltar para a página 1, muito provável, ó, ficou menor, só que está desalinhado aqui ainda. Como eu fiz a seleção do texto, agora eu posso dar um Ctrl J, ou simplesmente clicar no botão do alinhamento que está aparecendo na tela de vocês aí agora, que é o Ctrl J, tá? Eu não estou clicando ainda, só estava mostrando, agora eu vou clicar. E ele alinhou do lado direito também. Então, agora eu tenho o texto alinhado tanto esquerdo quanto direito, tá? Eu vou baixar um pouquinho o zoom ali na porcentagem, tá? Para você ver que ficou tudo no mesmo espaço, tá? Vai ver acho que tá aparecendo tudo aqui. Tá aparecendo todo o texto, ó. Pepperoni lá em cima, né? Pizzaria Pepperoni, as tabulações, os valores, e ainda consegui pôr um texto lá embaixo. Por que eu coloquei esse texto aí com o range? Bom, para não perder tempo digitando, foi o primeiro motivo que eu usei o range. E segundo, para você perceber que você pode fazer um cardápio, né, de uma pizzaria, com esse mesmo conceito, e também colocar textos explicando, sei lá, alguma coisa, por uma imagem, sei lá. Você pode fazer coisas variadíssimas, tá? Aí não vai ser o range, tá? Você não vai usar range, você vai usar uma formatação. Eu vou colocar aquela borda que a gente usou, acho que na aula passada, se não me engano, ou retrasada, uma das duas aulas, uma bordinha simples, não aquela desenhada, tá? Uma borda simples, só para fazer um quadradinho em volta desse texto aí, tá? Eu vou aproveitar que eu estou com um zoom baixo, né? 70%, dá para ver lá embaixo, do lado direito, ó, onde está aparecendo a elipse ali, ó, 70%. E eu vou lá na borda, vou fazer borda simples mesmo, tá? Então, ó, fui na página inicial, a borda simples, ela fica na borda, no grupo parágrafo também, inclusive pertinho daquele botãozinho que eu usei, né? Um pouquinho para cima. Vou apertar a setinha dele e vou pegar a borda simples. A borda simples é essa aqui, ó. A borda externa. O que ele fez quando eu fiz, ó? Ele entendeu que eu queria só em um parágrafo. Por quê? Porque eu estou fazendo borda, para ele, internamente, estou fazendo borda não de página, e sim borda de texto. E eu devo estar com o cursor piscando próximo de algum desses textos. Ah, na verdade, ó, tá piscando aqui, ó, bem no finalzinho do D ali, bem no começo do D. Então ele não está entendendo o que eu quero pôr na página, mesmo porque eu não estou no recurso na página. Quando acontece isso, você fica desesperado? Não precisa ficar. Você vai clicar na guia Design, em vez de página inicial, tá? Se fosse texto, seria aquele modelo lá. Lá no cantinho lá direito, eu tenho um botão chamado borda da página. É ele que eu vou usar, tá? Seria outra forma de fazer. Lá para aquele botão também daria aquele outro que eu estava fazendo, mas tinha que ir lá embaixo, pegar a borda e sombreamento, depois clicar na borda da página. Na guia design já vai direto, tá? A borda da página. E agora sim, ó, se eu pegar a caixa e clicar aqui, ó, documento inteiro, e aí ficaria uma bordinha simples de volta da minha página. Que agora eu estou na borda da página, tá? Aqui, ó, bem no meio da tela, eu estou na borda da página. Mas aquele caminho também dava, tá? Só que a diferença é que eu ia fazer a última opção lá. E agora sim, eu tenho uma bordinha simples ali em volta da borda da página, tá? Dá para ver aqui, ó, que é uma borda bem simples. Então, lembrando aí, guia design, botão, borda da página. E você escolhe uma borda lá. Se fizer uma borda um pouquinho mais desenhadinha, né? Você fala, queria uma bordinha dupla. Clica na bordinha dupla, ele vai colocar no documento inteiro novamente, ó. E aí eu dou OK. A diferença é que fica uma bordinha mais bonitinha, tá? E aí você tem um cardápio aí, né? Meio que passando, meio rápido. Bom, muito bem. O primeiro arquivo era isso que eu queria passar para vocês, tá? Vou aumentar o zoom ali. E aí já vou para o segundo arquivo em seguida, tá? Facinho, eu acho que é fácil, na minha opinião, né? Pode ser que esteja enganado, mas bem facinho aí, tá? Na prática, se você falar assim, tem como aumentar ali depois de banana, colocar algum outro produto, né? Outro sabor, só vir aqui depois do 42, dar o Enter e continuar escrevendo, né? Escrevendo lá a palavra, dando tab. Por quê? Olhando para a régua aqui, ó, você percebe que aumentar o zoom para você conseguir enxergar melhor, apesar que a régua ela não aumenta muito, né? Aumenta, mas é bem pouquinho. Se você olhar aqui, ó, o cursor está piscando depois do 4200 ali, né? Se olhar dentro da régua, a tabulação permanece lá, ó. Um pouquinho antes do 6, um pouquinho antes do 10, um pouquinho lá em cima do 14. Se você vai lá na parte de baixo, onde eu fiz o range, esse texto aí, né, o range, se eu clicar em qualquer lugar do texto aqui, ó, qualquer um, aí você ainda continua enxergando a tabulação. Porém, aqui no meio do caminho não é uma boa ideia fazer aquele lance de colocar o sabor da pizza, tá? Então, se você tiver que continuar, o arquivo inteiro está preparado. É só clicar aqui depois do 42, dar um Enter, preencher mais um sabor lá e já era, né? Claro que ele vai empurrar o texto lá para baixo, possivelmente para a página 2, o texto, né? E aí ele vai pôr a borda da página na página 2 também, tá? Legal? Bom, o primeiro arquivo era este.
Se a gente voltar um pouquinho no Excel para ler, ó, então, tabulação, tá? Eu vou fazer um comandinho aqui da quebra de página, só para você ver nesse arquivo, tá? O que é fazer a quebra de página, tá? Então, eu vou voltar ali no arquivinho. Não é uma boa ideia fazer isso, mas para te mostrar o que acontece, tá? Então, eu vou fazer. Vamos imaginar que eu tenho que fazer um cardápio grande, né? Que vai caber vários sabores, e o texto da explicação, ou falando um pouco da empresa, ou, sei lá, mostrar por endereço da pizzaria, né? Porque quando você vai comprar por telefone, vai por aí fora, né? Tudo coisa que eu não coloquei. Eu talvez teria que fazer aqui, ó. Vim aqui, onde está a palavra o vídeo, tá? O cursor está piscando aqui, ó. Exatamente onde eu estou pondo a bolinha. Aí eu vou lá no inserir e pego o botão quebra de página. Quebrar página nada mais é pegar o texto e jogar para outra página. Então, a hora que eu clico em quebra de página, todo o texto estava na página 1, foi para a página 2, e ele já vai automaticamente alinhado, formatado e já com a borda na página 2. Então, se olhar agora, a página 2 também tem borda. Olha lá que bonitinho. E aí ficou aquele espação lá, agora, e aí eu poderia simplesmente começar a dar enter e preencher ali telefone, endereço, sei lá, informações da pizzaria, né? Ou informação de alguma coisa, particular de alguma pizza, sei lá. Legal? Então você teria aí um espaço bem grande. A quebra significa diminuir, né? Vou baixar o zoom ali para você enxergar melhor. Até eu exibir ali por várias páginas, você enxergar que do lado esquerdo tem a tabulação, né? A folha da esquerda tem a tabulação e outro você tem o texto lá, que pode ser preço, ou algum detalhe de alguma marca, de algum modelo, sei lá, ou de o que vai na pizza, sei lá, alguma coisa assim. O telefone, endereço, o mapinha lá, você pode ter N coisas na folha, além de texto, tá? E aí você tem um cardápio ali, né? Rapidinho, tranquilo aí, sem ter trauma. Pode encadernar esse, não, imprimir, colocar lá aquele escapadura, né? Fazer aquele, é um papel grosso que eles colocam, não sei o nome daquilo lá, acho que é plástico que você põe lá e a pessoa prende. Só que se você tiver que mudar o valor da pizza, vai ter que imprimir de novo, né? Então precisaria pensar em plastificar, tá? Era a palavra que eu estava procurando é plastificar. Teria que pensar, né? Muito bem. Aí, possivelmente, se tiver que alterar, você altera a folha 1, imprime só a folha 1 e a folha 2 não precisa, né? A não ser que mude alguma coisa da folha 2. Beleza? Bom, lá no exibir eu vou deixar a página 1 de novo, vou aumentar o zoom, vou fechar esse arquivo e já vou abrir o outro, tá? O próximo. O próximo eu vou usar possivelmente envelope. Deixa eu conferir lá para ver se é envelope. Bom, esse aqui foi extremamente fácil, né? Usei basicamente dois recursos, né? Usei até a bordinha, mas a gente já tinha feito em outro arquivo. Usei ali o lance do parágrafo fazer a tabulação e a quebra de página. Legal? Arquivo fechar. Aí ele fica cinza assim. Vou dar um Ctrl O. Ctrl O já traz uma folhinha vazia, tá? Ctrl O. Não precisa dar lá arquivo novo, clicar na folhinha branca. Já dá um Ctrl O, ele vai direto, tá? Esse arquivo aqui eu não vou começar digitando no arquivo, vou começar fazendo comando, tá? Inclusive a gente vai salvar ali no decorrer. Deixa eu só ver qual vai ser o segundo. Nossa, aqui, ó. Então a gente vai fazer primeiro a etiqueta, depois o envelope, depois preparar para a mala direta, tá? Formatar ali, né? Não fazer a mala direta, preparar, tá? Acho que vai dar tempo tranquilo fazer todos, tá? Bom, para a etiqueta, pessoal, a etiqueta ela está ligada com o envelope, está ligada com a mala direta, ou seja, tem um elo de ligação esses três arquivos, tá? Porém, são três coisas diferentes, três itens diferentes. Então, vou fazer um por um. Primeira etiqueta, tá? Então, vamos lá no inserir. Nós vamos procurar a opção. Falei inserir, mas não inserir, não. Inserir é o que eu posso inserir no decorrer de um arquivo, tá? Eu falei, correspondências. É fácil lembrar também que seria correspondência, tá? Vamos supor que na prática você fosse fazer, né? E nunca fez esse arquivo de etiqueta, envelope e mala direta. Você teria que pensar assim, todos os três têm uma ligação, que eu falei quase agora, né? O que eu faço para quando eu vou mandar um envelope, carta para alguém? Eu posso ter a etiqueta, tá lá do lado esquerdo, né? A etiqueta, o envelope e a mala direta. Então, são os três itens que a gente vai fazer numa certa sequência. Todos eles estão na guia correspondência, porque é uma correspondência que vai estar enviando para a pessoa, tá? Existe a opção hoje até de fazer uma coisa mais moderninha, vamos dizer assim, né? Mas para fazer moderninho, mais moderninho, você tem que ter, por exemplo, o Outlook instalado no seu PC, no seu computador. Ele tem que estar configurado, só instalado não resolve, tá? Então, se você tiver o Outlook instalado, não estou falando online, estou falando no PC mesmo,
e você tiver ele configurado com uma conta de e-mail, possivelmente você consegue fazer uma mala direta através do próprio Outlook. Então, uma das opções que a gente vai ver lá na mala direta, a etiqueta não, envelope não, mas na mala direta você consegue linkar para um banco de dados seu mesmo, que está na máquina, ou com os dados das pessoas que estão lá cadastradas no seu Outlook. Que cuidado que eu tenho que ter, né, se eu resolver tanto usar o banco de dados, quanto usar o Outlook. Por exemplo, eu quero fazer um evento com algumas pessoas, mas tem pessoa que eu não quero convidar para esse evento. Mas lá na hora que você colocar tanto no banco de dados quanto no Outlook, você vai estar convidando todo mundo, tá? E imprimir uma quantidade de carta para mandar uma quantidade menor, você vai gastar tinta, papel e vai por aí fora. Mandar para o Outlook, você vai mandar, não vai gastar tinta, papel, vai por aí fora, mas vai mandar possivelmente para alguém que você não queria ter mandado. Então você precisa ter essa separação, você precisa ter na hora de cadastrar as pessoas, você precisa ter, isso tem 100% a ver com a mala direta, tá? Você precisa ter um diferencial, você saber quem são essas pessoas, de que empresa, de que nicho de mercado, se você quer mandar. Então, na hora de cadastrar, tanto no Outlook quanto no banco de dados, você já tem que fazer essa separação, tá? Para que na hora que for fazer a mala direta, você consiga já separar pelo nicho, né? Ah, quero mandar só para clientes de São Paulo, por exemplo, né? Não vou mandar ninguém do Rio de Janeiro, nem de outros estados, só de São Paulo. Então, na hora de cadastrar, você já vai cadastrar as pessoas num item, né? Para poder entender que aqueles ali são de São Paulo. Porque no universo ali de várias pessoas cadastradas, talvez você não saiba quem é de São Paulo. Vai acabar mandando para todo mundo. Então, é no cadastro, lá não tem nada a ver com a mala direta, tá? Então, uma super dica. Na hora que eu fazer a mala aí, eu vou bater uma tecla dessa parte aí, tá? Então, eu vou começar qual que eu falei primeiro? Etiqueta. Legal. Então, vamos pegar aqui, vou para aqui pela etiqueta. Não é a ordem que está ali, tá? O primeiro envelope, mas eu vou começar pela etiqueta. Ele vai abrir a telinha, tá? Nessa tela que você observa que eu tenho tanto envelope quanto a etiqueta, mas eu estou na etiqueta, estou na segunda guia. Ele está me pedindo um endereço, tá? Esse endereço é de quem está fazendo a mala direta, ou seja, se eu estou fazendo a mala direta é o meu endereço. Se João está fazendo a mala direta é o endereço do João. Se a Josefa lá na empresa X está fazendo e é o endereço da empresa onde a Josefa trabalha, que ela vai estar colocando. Pode ser que ela é responsável, então ela coloca o nome dela. Então, vamos ver que ela chama Josefa Santos Pereira. Então, é o nome da Josefa que vai ali na etiqueta, né? Porque todas as correspondências que eu vou mandar, numa das partes do envelope, né? Vai estar aparecendo a Josefa ali, tá? Porém, para facilitar, eu faço uma etiqueta com o nome da Josefa. Legal? Bom, a Josefa mora na rua, mora não, empresa, né? Que ela trabalha, General Micélio, 12. Por coincidência, é o endereço da Microcamp. É coincidência, tá? Deixa eu só acertar aqui que o Glicério. Eu vou pôr aquele N com a bolinha, tá? N normal. Do lado esquerdo do teclado eu tenho o Alt GR, do lado direito do teclado, né? Esquerdo também tem. O Alt normal, mas eu vou usar o Alt GR do lado direito. E eu vou apertar aquela bolinha que tem um risquinho, já fica aquela bolinha com risquinho, tá? Ah, professor, não... se eu usar o Alt da esquerda? Se você usar o Alt da esquerda, possivelmente você vai ter que usar o bloco numérico. Como aqui eu não tenho bloco numérico, tá? Aí teria que verificar lá se é 166 ou 167. É um dos dois, tá? Eu não tenho aqui o bloco numérico, infelizmente. Acho que é o 67, se eu não me engano. Acho que aqui não adianta usar na parte de cima. É a pita, ele não deixa, né? Porque eu estou no notebook. Mas se você está num PC normal com teclado, que tem aquele bloco numérico lá direito, você consegue fazer o Alt da esquerda e digitar ali no bloco numérico 167, tá? Como eu não tenho, eu estou usando o Alt R e a bolinha com risquinho, tá? Tanto faz porque o resultado é o mesmo. E aqui, deixa eu ver se eu vou dar Enter. Vou colocar aqui é Santo André. Acho que dá para fazer mais uma linha. Se você puder colocar o CEP, é legal, né? CEP é uma sigla, então é tudo maiúsculo, né? A palavra CEP. Eu vou chutar um número aqui de CEP, tá? Na prática seria o número certo. Acho que CEP não é o da Microcamp, tá? Eu devo ter aqui em algum lugar, mas é um exercício só, não tem tanto problema. Então, pus o nome da pessoa, que possivelmente está enviando a mala,
o endereço lá da empresa, né? Poderia até colocar o nome da empresa também, se eu quisesse aqui, tá? Não sei se vai caber na mala. É melhor dentro da etiqueta. E aí, eu vou fazer o seguinte, em vez de clicar no novo documento aqui, que seria a minha sequência, eu vou clicar primeiro no botão opções. Por quê? Porque eu preciso saber qual é o fornecedor da minha etiqueta. No caso aqui, o fornecedor da Microsoft, tá? Existe só Microsoft? Não, existem vários fornecedores. Se a gente clicar aqui na setinha, você vai ver que tem várias outras marcas, tá? Então, eu preciso, na prática, saber qual é a etiqueta, tamanho da etiqueta que eu estou usando, tá? Inclusive, quando eu mexi aqui, ó, no Microsoft, ele trocou aqui para meia carta, não é, tá? A gente vai decidir já qual deles aqui embaixo a gente vai usar. Já é o que estava, né? Mas como eu mexi ali no fornecedor. Então, o que você vai fazer é o seguinte, vai comprar a etiqueta primeiro, para depois fazer o arquivo. Ou então, você pode fazer o arquivo, mas vai ter que comprar a etiqueta da mesma marca aqui. Então, acho que não é aconselhável, que vai que você vai lá comprar, não encontre da Microsoft, encontro de outro. Já fez o arquivo e já definiu isso aqui, vai ter que fazer de novo. Então, o correto é ir comprar a etiqueta, ver qual é a marca, ver se ela tem aqui, ou então olhar, pelo menos aqui na lista, quais que são as mais conhecidas, né? Olhando assim fica mais difícil. E aí você vai ter que procurar lá a etiqueta de mesma marca, tá vendo? Tem várias. Legal? Então, vai ter que dar uma olhadinha. Ou então, se a pessoa está acostumadíssima, né, já fazer isso, possivelmente ela compra numa Calunga, se ela compra em algum lugar, que ela compra sempre da mesma marca. Então, ela já sabe qual é a marca. Tá? Microsoft é só uma ideia. Aqui, então, eu preciso escolher um detalhe aí, né, o número de... Vou colocar 30 por página. Então, eu coloco 30 por página primeiro aqui, ó. Eu olho aqui do lado e vejo que a altura dela tá 6,67 e a largura 2,54. Tá meio esquisita essa etiqueta, né? Ela tá muito alta e não tão larga. Não vai caber essa informação aqui. Então não é esse primeiro, é o segundo. Por que o segundo? Porque, ó, agora sim, a altura é 2,54 e a largura 6,67. Ele inverteu, né? Então, tomar muito cuidado. Qual que eu vou escolher aqui do lado esquerdo, tá? Não vai caber a informação, vai cortar. Muito bem. Agora sim eu posso simplesmente vir aqui e clicar no botão OK, né? Para ele voltar para a tela anterior. Legal? E aí sim eu vou clicar no botão novo documento. E ele vai gerar aqui na minha folhinha lá atrás, tá? Documento. Muito bem. Aí agora eu tenho 30 etiquetas, né? Foi o que eu escolhi lá, 30 etiquetas por página. Vamos dar uma conferida aqui, vou baixar um pouquinho o zoom. Eu devo ter 10 blocos, né? Para baixo, é claro, né? E para a direita eu tenho 3. Então, 3 vezes 10, eu tenho 10 blocos, acho que eu falei 30. No total eu tenho 30. Tenho 10. Ó, agora dá para enxergar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 linhas, 3 colunas, 3 vezes 10, 30. Então, 30 por página. Então, se eu precisar imprimir 300 etiquetas, por exemplo, essas etiquetas aquelas autocolantes, tá? Aquela que você tira assim e cola no envelope. Você não vai ficar digitando no envelope. Né? Dá muito trabalho ficar digitando no envelope. Ou seja, na máquina de escrever, ficar escrevendo também não dá, né? Então você pode colar a etiqueta. E aí, se você precisar imprimir 300, você vai imprimir 10 vezes esse papel aí já era, né? Porém, tem que ser autocolante, tá? Então tem que ser etiqueta já sob medida e tudo mais. Então, essa linha pontilhada que você está enxergando aí, ela não vai ser impresso, tá? Vai ser só o conteúdo aqui, só o nome. Então, todas as etiquetas são iguais. Bom, o que eu vou fazer aqui? Apertar F12 e vou salvar. Como Josefa? Não, salvar como etiqueta. Etiqueta. Eu posso até pôr etiqueta da Josefa, sei lá, alguma coisa assim, mas não só Josefa, né? Porque pode ser que tenha etiqueta lá de outras pessoas do mesmo setor, tá? Então eu vou diferenciando, né? Etiqueta do Pedro, etiqueta da Josefa, do Joaquim, sei lá, do Rafael. Então eu vou pôr na etiqueta e o nome, porque a hora que, se for uma rede principalmente, né, todo mundo está salvando no mesmo espaço, se colocar o mesmo nome, ou então só a etiqueta, né, daqui a pouco alguém vai ter que ficar abrindo lá qual a etiqueta de quem. Então põe o nome lá para identificar, beleza? Já está na nossa pastinha e vamos salvar. E lá na parte de cima aparece lá a etiqueta da Josefa DocX. Então se a Josefa for imprimir mais etiqueta dela, ela vai entrar no arquivinho dela para imprimir, vai pôr lá na impressora, né, o papel da Microsoft lá, por exemplo, né? Autocolante, tá? Uma etiquetinha branca assim que ela tem
Ela é bem estreitinha, né? É mais ou menos a divisão que vocês estão enxergando aqui mesmo, para cada uma, tá? Então, ainda tinha um espacinho aqui, eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, o nome da empresa. Então, primeiro o nome da empresa, depois da Josefa, endereço, cidade. Bom, espacinho aí você viu que tem, né? Tem pelo menos mais uma linha. Claro que no arquivo e nunca aqui na etiqueta, né? Você não vai perder tempo aqui digitando 30 itens novamente. Sempre na etiqueta, tá? Sempre na telinha que eu tava lá. Bom, foi nosso segundo arquivinho. Agora vamos para o terceiro arquivinho, tá? Estou tentando gerenciar aqui, se sobrar a tal da folga. Eu quero fazer de propósito mesmo, né? Cheguei até a comentar aí que deixar etiqueta não, a mala direta incompleta mesmo, tá? Para ela não ser concluída hoje. Eu vou deixar parada na etapa 3, muito provável, tá? Que é a mais complicadinha, vamos dizer. Bom, aqui está salvo também. Já vou dar o arquivo fechar. Ele vai ficar... Opa, já ficou até branquinho aqui. Significa que já tinha um arquivo aberto aqui na memória, né? Se não tivesse, eu ia dar um Ctrl A, tá? E ia começar a fazer no envelope. Agora será o envelope, tá? Então, eu estou no meu terceiro arquivinho aqui, ó, envelope. Legal? Bom, não está sendo, na minha opinião, tá? Não está sendo tão difícil assim quanto às vezes as pessoas acham, né? Eu diria que algumas pessoas, elas nunca fizeram esse tipo de arquivo, tá? Ali no dia a dia. Possivelmente quem nunca fez, talvez fique um pouquinho perdidinho ali, né? Ó, agora vamos lá. Estou com o arquivo vazio já estou inclusive em correspondência, né? Porque ele pegou carona do anterior. Então eu já vou clicar em envelopes. Se você olhar aqui para a telinha, você vai perceber que é a mesma tela que eu estava anteriormente. É um novo arquivo, tá? Aqui em cima, agora está usando a guia envelopes. A última vez que eu usei, eu digitei um endereço aqui aleatório com o meu nome, tá? Mas aqui seria a informação da Josefa, porque aqui eu fiz com uma outra turma. Então, é que na hora que eu fechei lá o arquivo com a outra turma, ele fez a pergunta se eu queria manter o endereço preenchido no remetente para a próxima vez que eu for usar, tá? Como eu coloquei sim, ele já veio aqui. Então, eu vou apagar essa informação aqui e tem que ser a Josefa aqui embaixo, tá? E aqui em cima, que agora estou fazendo envelope, tá? E aqui em cima é o destinatário. Então, quem está mandando é Josefa e aqui é o outro destinatário, tá? Então, aqui eu estou mostrando um recurso aí que, entre aspas, não é uma boa ideia, mas é para você conhecer o tal do recurso do envelope, tá? Por quê? Porque se eu for fazer a mala direta, eu já consigo fazer a ideia da mala direta para cada pessoa lá individualmente, tá? Que é o tal do cadastro que eu estava falando. Então, aqui em cima eu vou colocar, vou inventar um nome aqui, Pedro, Pedro José da Silva, inventando, né? Ele mora na rua, aliás, Avenida Itapará, certo? Número 240. Deixa eu ver. Vou colocar intro. E vou colocar o tal do CEP, tá? Não sei. O CEP tá muito parecido com o outro. Vamos mudar aqui. Ó, inventei um CEP aqui, tá? É, e aqui embaixo eu vou pôr a tal da Josefa, que estava lá. Josefa. Ixi, eu não lembro o nome da Josefa. Quando acontece isso, você pode fazer o seguinte também, né? É, você está com ele aqui na memória, está salvo na memória, tá? Você pode vir aqui embaixo, o mouse deixar, né? Clicar na pastinha, resolveu fechar, abrir uma. Aí eu vou lá na memória, ou seja, no pendrive, letra E, aí eu vou abrir um outro arquivo mesmo, que aí, se ele deixar, eu copio e colo, tá? Eu não preciso digitar. Programa de vocês, Word, etiqueta aqui. Não adianta olhar para o nome do arquivo, que não é isso que eu estou querendo lá, eu quero o que está dentro do arquivo. Então, eu vou vir aqui, dar dois cliques. O que ele vai fazer? Ele vai entender que esse arquivo foi feito em Word. Ele apitou aqui na minha orelha. Ele está reclamando que tem um arquivo do Word aberto aqui, ó. Quando acontece isso, eu tenho um probleminha aí, né? Basicamente. Se eu sair fora aqui, para poder pegar essa parte de baixo aqui, ó, ele não vai pedir para gravar esse de cima, porque ele grava só o de baixo, tá? Então, para poder enganar ele, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar, eu estou enganando, tá? Copiar esse cara e jogar para baixo. É para enganar para eu não perder o
o cadastro. Depois eu vou inverter de novo, tá? Na hora que eu fechar aqui, deixa eu ver aqui. O problema é que ele não vai deixar eu fazer isso aqui. Deixa eu ver. Deseja salvar um novo endereço como o endereço do remetente? Então ele está falando assim, ó. Se esse endereço que está aqui embaixo é o novo endereço, ele vai substituir pelo meu endereço que está lá, tá? Só tome cuidado, porque agora eu estou fazendo uma gambiarra, tá? Então eu vou por sim. E ele já até jogou para o arquivo aqui. Lógico que ninguém vai fazer isso, né? Pedro José nos dois casos. Ele não vai mandar para ele mesmo, né? Ele não é cobrador de pênalti e o goleiro ao mesmo tempo. Não tem como. Então, o que, que eu vou fazer? É só para poder ele deixar eu abrir o outro arquivo, tá? Acho que agora ele vai deixar eu abrir. Agora ele deixou eu abrir um outro arquivo da Josefa. É uma Gambi, né? Que eu estava mostrando para vocês que você pode fazer isso. Então, eu vou vir aqui selecionar. Podia ter feito isso antes de fechar, mas eu quis mostrar como fazer, tá? Ele não deixou porque os dois recursos estão no mesmo espaço. E aí ele falou, não, você está querendo abrir a mesma coisa, né? Apesar que são duas coisas diferentes, mas para ele achou que era a mesma coisa. Vou copiar, está na memória dele. Eu vou fechar esse arquivo. Aí você fala, mas já está pronto aqui, você vai só colar aqui? Não, aí não, né? Porque vai ficar errado lá dentro dele, ó. Se eu baixar o zoom aqui, vocês vão ver que ele fez já o arquivo do envelope. Tá vendo? Essa parte mais retangular aqui em cima, ó, ele não fez, ele nem usou a folha, ele criou um arquivo novo aqui em cima. Ele fez o envelope mesmo, tá? Na hora que imprimir, ele sabe que um é para frente e outro para trás do envelope. Ele já sabe porque é o recurso do envelope. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse cara, abrir de novo aquela tela, vou fechar ele sem salvar. Fechar sem salvar. Ele falar para salvar? Não, não vou salvar não. Porque tá perdido mesmo. Aí eu vou fazer assim, Ctrl O de novo, ele vir vazio, né? Correspondências, aí ele liberou lá, o envelope. Observe que já veio o endereço do Pedro, né? Que era o meu aquela hora, agora é o Pedro. Cuidado que aqui é o da Josefa, e não do Pedro. Eu posso fazer uma outra gambiarra também, posso fazer uma coisa meio termo, tá? Porque se eu tentar copiar esse para cá e depois colar o da Josefa, não vai dar certo, porque eu vou tirar uma coisa da memória e vou pôr outra coisa na memória, né? Inclusive caiu na prova de Windows isso, né? A área de transferência do Windows, que se eu não me engano, acho que, não me lembro se alguém acertou, mas acho que quase ninguém acertou. ATW, né? Eu estou pondo coisas na ATW. Se eu resolver trocar a cópia desse aqui para cima, ele vai entender que é um novo ATW. Né? Eu poderia fazer uma gambi aqui, tentar colocar aqui ó, na etiqueta e depois passar para cá. Mesmo assim eu vou ter problema, porque eu vou fazer uma troca do ATW. Tá? Eu posso usar um outro programa aqui do lado. Quer ver? Ó, eu venho aqui, na parte de baixo eu digito aqui, embaixo, ó, digito aqui, eu vou colocar Notepad, que é um bloco de notas. Aí como ele não tem nada a ver com o Word, ele vai deixar abrir. Aí eu colo o texto aqui da Josefa. Eu uso um outro arquivo que não tem nada a ver com o Word para colar o produto. Deixo ele aqui minimizado e agora sim eu posso fazer a troca daqui para cima. Eu sei que eu fiz um caminho meio longo, mas foi para vocês entenderem que pode, tá? Eu preciso arrancar esse cara aqui de baixo e jogar para cima. Já vou dar um Ctrl X, ele arranca, né? Ctrl X arranca o cara e ficou na memória. Eu perdi aquele cara? Não, eu pus no bloco de notas, então não perdi. Ctrl V, eu colo ele aqui em cima. Claro que se eu tentar colar aqui agora, vai colar o Pedro José, porque está na memória. O que eu faço? Volto lá no bloquinho, pego esse texto aqui. Como eu só estou usando o bloco de notas aqui para ficar no meio do caminho da jogada, tá? Porque eu vou jogar esse nome da Josefa aqui, ó. Só que eu não quero que ele fique aqui no bloco. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ctrl X, ele arrancou daqui, eu vou colocar ele aqui, ó. E se eu voltar lá no bloquinho agora, tá vazio, ó. O bloquinho foi só para enganar samba, foi só para enganar, tá? Eu usei ele só intermediário para não perder o conteúdo. Aí fecho, ele vai perguntar se eu quero salvar. Não, salvar, tá vazio. E aí agora eu tenho o Pedro lá em cima e tem a Josefa embaixo. Legal? Eu podia não ter fechado aqui, ter copiado e encurtar só uma etapinha lá pequenininha, né? Mas, de todo jeito, eu teria que pôr num bloco de notas, porque pondo no bloco de notas o conteúdo, tá? Desde que seja texto, você tem ele lá no bloquinho. Aí você consegue arrancar do bloquinho e passar para o outro arquivo. E nessa hora ele usou o ATW lá do Windows, tá? Meio que usou o ATW do Word também, mas eu nem abri o ATW do Word, eu usei o próprio Windows. Eu poderia ter usado do Word também, mas
ia dar um pouquinho de conflito, porque eu ia ter que sair da tela aqui da correspondência de qualquer jeito, né? Então, eu preferi mostrar de outro modelito para vocês, tá? Ó, e aí eu fiz a troca. Agora o Pedro está aqui em cima, que é o cara que vai receber a tal da carta, né? A mala direta, no caso, dentro do envelope dele. E a Josefa é a pessoa que tem a etiqueta que vai mandar. Né? Eu fiz um pouquinho mais próximo da realidade ali, por isso que eu fiz essa jogada aí, tá? E agora sim, eu posso dar uma olhadinha aqui no opções? Não vai ter nada nesse caso aqui, mas eu posso dar uma olhadinha, tá? Ele fala que vai ser a fonte básica aqui, né? Tanto para um quanto para o outro. Ele fala que aqui o tamanho do envelope, que acho que é importante, né? Que é o envelope DL, que é o 110 de altura, né? Por 220 milímetros de largura. Portanto, 11 por 21 centímetros, ou 22, né? 11 por 22. Envelope normal, aquele retangular. É só para mostrar a medida mesmo. Ok? E aí sim, adicionar um novo documento. Aí ele pergunta novamente se eu quero guardar, porque agora ele vai guardar o endereço da Josefa, e não do Pedro que ele guardou aquela hora que eu fiz a gâmbia de fazer a troca, tá? Eu sim, próxima vez que eu for usar, já vai estar lá escrito Josefa. Legal? E aí ele gerou lá agora Josefa lá em cima e Pedro aqui embaixo. Antes estava Pedro e Pedro, porque realmente tem que fazer aquela gâmbia, né? Fazer a troca. Legal? E a folha branca continua a folha branca, tá? Eu poderia, inclusive, se quisesse, mas eu não vou fazer isso não, porque eu acho que vai dar um pouquinho de conflito. Eu poderia usar essa folha de baixo para começar a fazer a mala direta referente a esse envelope aqui. Mas eu acho que vai dar um pouquinho de conflito. Tá? Então eu vou deixar o conflito de lado e fazer um arquivo novo em seguida. Vou dar o F12. Esse cara aqui é o envelope. Tá? Ele resolveu pensar na vida. Para ver por que ele está pensando na vida. Minha máquina, coitada, hoje sofreu. Dei tanta coisa hoje na parte da tarde que ela está sofrendo até agora. Coitadinha. Tá lá na pasta de vocês, Word e tal. Aqui é envelope. Envelope. Eu ia colocar que é envelope do José e da Josefa. Olha, do Pedro, né? Pedro e Josefa. Que aí fica mais fácil para identificar no futuro, né? Eu dou um salvar aqui. Legal? Bom, nosso terceiro arquivo. Eu falei que seriam tudo facinho aí. Só o próximo agora que vai ser um pouquinho mais embaçado, tá? Vou dar um arquivo fechar também. E vou dar um Ctrl O também aqui. Legal? O Ctrl ele já vem com a folhinha branca aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. A régua está lá, bonitão. Bom, esse que eu vou fazer agora, que é o quarto e último, né? Arquivo. Fala, nossa, vai acabar a aula antes do horário. Não, não vai não. Porque a gente vai fazer um monte de coisa para depois começar a mala direta, tá? Não vai acabar antes do horário. Vai lá no horário mesmo. Então eu fiz a tabulação, fiz a quebra no mesmo arquivo, fiz a etiqueta separada, fiz o envelope separado. E agora eu vou preparar a mala direta, tá? Eu vou tirar esse preparar aqui, vou escrever só a mala direta mesmo, porque na verdade a gente já vai preparar e já vai deixar ela pronta para a próxima aula, tá? Quase tudo, né? Não ela inteira. Etapa 1, 2 e 3, 4, 5, 6, próxima aula, porém a 3 ela é embaçadíssima, tá? Demorada. Pra você ter uma ideia, eu não vou usar somente o Word, eu vou usar o Word e o Access ao mesmo tempo. Vou usar dois programas ao mesmo tempo. Só que você não vai perceber, principalmente para quem não conhece o Access, né? Não vai nem perceber que eu estou usando o Access, tá? Quem conhece vai saber que eu estou usando o Access, tá? Quem já usou o Access alguma vez na vida vai saber que eu estou usando o Access porque eu vou usar internamente, por trás, tá? Esse recurso da mala direta que eu vou começar, ele ele é feito na versão nova, agora nas versões novas, ele é feito pela versão do Axis para evitar dor de cabeça. Nas versões antigas, eles usavam o próprio Word, tá? É o Word no texto, ou seja, na carta, e o Word na mala direta, no cadastro, aliás. Isso dava muito conflito, isso há muito tempo atrás. Tá? Legal. Tava só vendo um negócio aqui no WhatsApp, mas não é o de vocês não, achei que era de vocês. Muito bem. Ó, para fazer a mala direta, pessoal, a gente precisa fazer uma carta. Então, eu vou colocar assim, ó. Imaginar que eu estaria lá em Santo André, né, na microcâmbio, então eu vou por Santo André.
esse M não tem nada a ver. Vou imaginar que você vai fazer a carta no dia de hoje. Agosto de 2020. Vou colocar assim, prezado, dentro do parênteses ali, vou colocar a letra A, ou seja, prezado e prezada. E aí vai ter um nome aqui na frente de quem é que eu estou comentando aí, tá? E aí eu vou estar fazendo vou estar fazendo uma ideia de fazer uma carta convidando, né, vocês a participar, vocês não, quem receber a mala, melhor dizendo, né, participar de uma palestra de contabilidade, tá? Então eu vou pular uma linha aqui e vou pular mais uma linha. Na verdade, eu vou pular até mais uma, porque depois eu vou voltar aqui, ó, e colocar os campos da mala, tá? Será na aula que vem que eu vou estar fazendo isso, tá? Os campos da mala direta, tá? Não vai ser hoje, hoje, muito provável que vai ser na aula do dia 14, tá? Eu vou deixar a carta totalmente configurada, tudo certinho, bonitinho, tá? Para que a gente consiga fazer ela na sequência, né, da outra aula. Então, eu vou por assim, ó, venho, opa, venho, venho esta carta, eu convidar-lhes, as pessoas que estiverem na carta, né, a eu vou fazer melhor. Em vez de palestra, eu vou por workshop de um workshop. Ele reclamou, por causa do S, de contabilidade. Esse workshop que ele reclamou, workshop, que tem que estar minúsculo ali, o S. Este evento será imaginar que seria no dia 7, justamente no feriado. Às quase, né? 19 horas. Não, vou por 18. Até as 21, é isso? 7, 8, 9, 3 horas, tá bom. É isso mesmo? 3 horas, né? Muito bem. Aí eu preciso completar mais algumas coisas aqui. Então, eu vou por assim. A gente vai formatar, fazer todo um merchan para depois começar a mania, tá? Vem por meio desta carta convidar-lhes a participar de um workshop de contabilidade. Este evento será no dia 7/9/2020, às 18 h. O palestrante, tá? O palestrante será o bom, confirme a sua presença, o endereço abaixo. Aí eu vou colocar o texto. General,
Centro, né? SP. Deixa eu ver. Quem falar? Leila. Muito bem. Aí faltou um negocinho aqui que eu esqueci, né? Então, volta aqui para baixo. Internacional ABC. Muito bem. Aí, então, ó, eu coloquei a maior parte da informação aí. Faltou só dar um F12 aqui, que senão pode para mim aí, né? E ele vai oferecer aqui como Santo André. Não é Santo André, e sim mala direta. Tá? Ele ofereceu a primeira linha lá, primeiro texto que eu coloquei lá. Inclusive ele parou, né? Ele parou ali na vírgula. Ele achou uma vírgula aqui no dia 31. Ele brincou o processo. Deixou mala Santo André e a mala direta, tá? Então deixei uns buracos ali, deixei uns espaços. Não tá formatadinho, bonitinho. A gente vai formatar e a gente vai colocar até o logotipo. Vai fazer todo um lance aí, tá? Isso tudo é preparando a cartinha para fazer a possível mala direta, tá? Beleza? Eu acho que agora a gente já entenderam que toda vez que fizer uma mala direta, tem que ter uma carta direcionando, tá? Ó, eu percebi umas coisas aqui. Por exemplo, a fonte tá igual, não tem negrito, não tem nada ali, né? Vou dar uma melhorada. Vamos colocar logotipo e tal, né? O logotipo vai estar um pouquinho mais para baixo aqui, tem que formatar. Tudo mais. Primeira coisa que eu vou fazer é juntar essas três frases como se elas tivessem praticamente uma grudada na outra. Ela está com uma distância aqui, ó. Então, primeiro eu salvei, né? Da F12 salvei. Então, elas estão com uma certa distância entre uma frase e outra. Bom, agora é formatação, tá? Ainda não é a mala. A mala eu vou deixar mais para quando estiver ali próximo de 8h30, mais ou menos. Aí eu começo a mala para ela ficar incompleta mesmo, tá? Ó, então aqui eu vou tirar essa distância e essa também, e vou acabar tirando essa de baixo também, tá? No item parágrafo que a gente usou, inclusive lá na parte da tabulação, tá? Eu vou entrar no botãozinho aqui da tabulação, tem a ver com aquela da tabulação, mas não vou chegar na tabulação, tá? Vou um pouquinho antes. Ó, aqui no botão parágrafo, e aqui ele está mostrando que a distância do meu parágrafo, tá? O espaçamento entre um parágrafo e outro, o antes aqui está zero, ó. Então, antes de cada parágrafo, ou de cada frase, está zero, mas o depois está 8. Eu vou zerar, PT depois aqui também, deixar zero, tá? Eu posso pôr aqui, em vez de múltiplo, colocar simples, que aí eu deixo ele mais perto ainda, tá? E aí eu vou dar OK. E observe que meus textos agora ficaram bem próximo do outro. Nem antes nem depois tem distância. Vou dar um negrito, só para chamar a atenção, tá? Os textos. E aqui, daqui para cima, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou selecionar e vou aumentar um pouquinho a fonte e deixar ele alinhado, justificado. Então, esse aqui e esse aqui, ó, as três frases, eu fiz de baixo para cima, mas pode ser de cima para baixo também, tá? Vou fazer assim, ó. Daqui para lá, mas aí é conceito só, tá? Eu vou deixar justificado, então o texto ficou certinho aqui, bonitinho, né? E vou deixar ele com uma fonte um pouquinho maior, tá? Mais ou menos aí uns 14, mais ou menos, tá? Ele fica dando a impressão que ele está em negrito, porque fica maior, né? Mas o que está em negrito mesmo é essa parte de baixo aqui, ó. Legal? Aqui eu tenho uma distância, aqui eu tenho duas, legal, perfeito. E a gente vai fazer o seguinte agora, colocar o logotipo. Para colocar o logotipo, eu vou vir aqui no final da palavra Leila, né? Vou botar o nome dela completo, Xavier. Acabei usando endereços, uma outra formação que eu tenho, né? Não vai ter esse workshop, tá? Antes que alguém pergunte, no dia do feriado eu nem vou estar aqui, e dirá lá no Microcamp, né? Para dar essa palestra, esse workshop, apesar que é uma formação minha, tá? Então, depois que eu deixei ele mais alinhadinho e maior, aí ficou até mais simpático, aqui o meu nome ficou numa mesma linha, estava separado antes. Eu poderia deixar aqui o confirme sua presença numa outra linha também, dando enter e tal, né? Mas acho que não tem problema nem, deixar assim. Muito bem, eu vou vir aqui no final da palavra, o nome da Leila, vou dar um enter, mais um enter. Eu quero pôr um logotipo aqui, ó, para ele ficar bem baixo, tá? Vou lá no inserir, imagem, vou procurar a pasta lá de vocês, ou a pasta de alguma turma que tem o teu logotipo, tá? Se na de vocês tem, muito provável que não vai ser na do Word, tá? É muito provável que é do Windows.
Na verdade, estou na pasta errada. Deixa eu ver na pasta certa. Windows. Legal. No Windows não tem. Era para ter, mas não tem. Produção. Produção tem. Produção tem aqui um logotipo da Microcamp. Um logotipo Microcamp PNG. Inserir. Quando eu inseri, ele veio aqui para a esquerda. Mas eu queria ele aqui embaixo, do lado direito. Ó, e mais para baixo, inclusive. Ó, então guarda a tua memória, tá? Que a gente já até viu isso nos outros exercícios aí, né? E quando você põe uma imagem junto com o texto, ela sempre fica alinhada para a esquerda e precisa fazer a tal da quebra, porque é uma imagem que não tem nada a ver com o texto, apesar de ser um texto aqui dentro da imagem, né? Ao contrário, né? Então eu tenho aqui a quebra de texto automático, que está na guia formatar, que é a ferramenta de imagem. Então, estou na ferramenta de imagem e tem uma quebra. Então eu vou clicar na quebra e vou escolher superior e inferior, por exemplo, tá? Ah, não aconteceu nada. É que agora você consegue pegar na borda aqui do logo e descer ele e pôr onde você quer. Então ele está quebrado no sentido de ele ficar para cima do texto ou para baixo do texto. Então eu posso pegar ele aqui, ó, e colocar ele para cima. Tá vendo o texto se movimentando? Ó? Eu quero ele para baixo. Aqui. Aí eu posso escolher onde eu quero pôr ele. Aqui, assim, por exemplo. Né? Deixa eu ver a distância que ele está em relação ao final da folha aqui. Deixa eu baixar o zoom. Ele tem uma boa distância. Tem uma boa distância. Vou aproveitar e fazer o seguinte. Vou voltar o zoom aí. Eu vou colocar ele mais para baixo ainda para escrever algo aqui, ó, embaixo dele, tá? Deixa eu aumentar o zoom. Então, ele está selecionado, tá? Se eu tentar escrever algo aqui, não vai dar certo. Então, eu vou apertar a setinha para fora aqui, ó. Ele vai ficar piscando lá, ó. Tá vendo o cursor? Ele tá piscando lá. Por quê? Ele não está reconhecendo que esse cara que eu estou querendo trabalhar depois dele, e sim depois do texto, porque ele está achando que eu vou fazer um texto logo abaixo do falar com a Leila, certo? E aí, por isso que ele está piscando lá em cima, tá? Então ele não reconhece muito bem que esse cara está no mesmo espaço do outro texto, apesar de ter feito a quebra, né? Então, a solução é tentar forçar a amizade, clicar aqui embaixo, né? Para ver se o cursor pisca aqui embaixo do microcamp. Basicamente isso que eu quero, tá? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e colocar um risquinho. Só que a hora que eu coloco o risquinho, ó, na verdade eu estou segurando o shift e colocando um underline. Eu quero que ele force para ir para outra linha, tá? Ele forçou para outra linha. Eu não queria que ele fosse para outra linha, tá? Na hora que eu cliquei ali embaixo do logotipo, logo abaixo, internamente aqui ele entendeu que eu queria tabular. Pode ver que lá em cima na régua apareceu lá 9,5. Tem nada a ver com aquele arquivo que a gente está tabulando, tá? Nada a ver, é o mesmo recurso, porém ele tabulou por conta própria, sozinho, por cada imagem, tá? Eu vou dar um backspace, 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 para ele voltar lá para cima. Ó. Meu cursor continua piscando aqui. Mas o que eu queria não era isso. Eu queria que essa linha começasse um pouquinho mais para cá, para a esquerda. Lembra que a gente teve que mexer na tabulação daquele arquivo da pizzaria? Vou usar o mesmo conceito mesmo. Eu vou nem entrar na tabulação. Eu vou clicar aqui na régua mesmo, tá? Acho que 9,5, se não me engano, deixa eu confirmar. O zoom só para vocês enxergarem, tá? Olha, tá aqui, ó, 9,5. Só que o meu mouse, ele pulou fora aqui. Deixa eu clicar de novo aqui para ele voltar. Ó, 9,5, tá bem? Dá para ver uma letra L ali, ó. Eu vou pegar essa letrinha L, que é o esquerdo, e vou jogar ela mais para a esquerda, até eu achar uma medida legal. Perfeito, era isso que eu queria. Então o 8 aqui ficou legal, ele ficou na direção do anel aqui, dessa argolinha do microcamp. E aí eu posso agora dar uma melhoradinha, deixar uma linha um pouquinho maior, tá? Eu consigo voltar aqui para a esquerda e escrever alguma coisa? A pergunta é boa, não sei a resposta. Eu vou escrever ali, Rafael. Escrever eu consigo. O que eu não consigo é fazer a linha ficar embaixo do meu nome, porque ela está meio que no mesmo espaço, vamos dizer assim, tá? Eu posso fazer uma gambi também. Se eu achar que eu quero pôr a tal da linha, sublinhado acho que não vai dar certo, tá? Acredito que não vai dar certo. Quer ver? Ó? Vamos supor que eu queira. Deixa eu escrever meu nome inteiro, aí fica até mais fácil para entender. Rafael Francisco Luz. Voltou lá para cima, depois desceu de novo tal. Bom, observe que ele foi empurrando para lá, né? Para cá, foi empurrando para lá e ficou meio zoadinho. Né? O que eu posso fazer? Vim aqui, né? Se eu quiser, tá? Não tem necessidade. Apagar a linha, porque o underline e o meu texto, eles estão no mesmo espaço. Apaguei a linha, apaguei.
Agora eu vou tentar outra coisa que eu falei, ó, selecionar, também tem a ver com a régua lá, tá? Que tá no 8 lá, ó. Posso empurrar ele um pouquinho mais para a direita, mas eu vou aumentar a fonte aqui, talvez não tenha necessidade. Aumentando a fonte ele já fica quase do tamanho, mesmo porque o meu tamanho, meu nome, né? Não tem que ficar do tamanho do logotipo, ele podia ficar até bem maior, porque se o cara tem um texto maior no nome dele, né? Várias frases, aí é puxar a tabulação, tá? Muito bem. Eu posso sublinhar, Ctrl S, né, no caso, e aí sim o risco fica obedecendo o espaço, tá? Do meu nome. Então, sublinhado foi mais indicado do que fazer a linha. Teria até a gambiarra que eu falei que poderia fazer, ir lá no inserir, ir na opção formas, e na formas eu pegar uma linha, tá? A linha, na verdade, está aqui embaixo, linha. Na opção linha, pegar uma linha e vir aqui desenhar uma linha. Só que aí eu teria que configurar a linha, pôr o tamanho certo, pôr a cor, posicionar. Ia dar um trabalho mais ou menos, em vez de sublinhar, tá? Sublinhar acho que foi mais rápido. E aquele outro underline não foi legal, tá? Porque ele ocupa o mesmo espaço. Ó, a linha foi só para mostrar que poderia ser a linha, tá? Deletei a linha, deixei esse cara aqui. Aproveitei um ganchinho para explicar um pouquinho mais de informação para vocês, tá? Bom, e aí tá praticamente pronta a nossa carta, mas eu pretendo fazer mais um negocinho aqui, mais um item. Eu não sei se vai ser uma boa ideia isso, deixa eu só confirmar aqui, antes de fazer. Ó, então eu dei um Ctrl B para salvar, tá? Para garantir que está salvo, porque o que eu vou fazer pode ser que derrube, tá? Vou aqui no inserir, imagem online. A garganta deu uma falhada aqui, quase estourando, né? Eu vou pesquisar aí no online uma imagem para colocar ou em cima, ou do lado, ou junto, ou na parte de trás do vídeo, ou do vídeo não, do texto. Só que eu não tenho ideia que imagem que é essa que eu vou pegar, tá? Eu vou pegar um pouco aleatória a imagem para poder a gente em seguida começar a etapa 1, 2 e 3, tá? 1 e 2 super fácil, 3 que é demorada, tá? Aquela que eu vou deixar incompleta. Então eu vou escrever aqui contabilidade só para ver se me traz alguma coisa. Se ele vai trazer ou não. Estou fazendo aqui junto com vocês, tá? Eu trouxe o símbolo da contabilidade ali, trouxe umas planilhinhas, tá? Trouxe algumas coisas aí. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui. Alguma coisa mais simpática, tá? Acho que vou deixar esse cara aqui mesmo, do símbolo da contabilidade ali. Tá meio feinho, mas vai ser ele mesmo. Acho que esse de baixo tá um pouquinho melhor. Vamos ver se ele vai deixar eu inserir, né? Já começa daí. Cliquei nele, né? Para ele ficar selecionado. Cliquei no inserir. Deu sorte, né? Só que aí aconteceu um pequeno probleminha, que ele ficou muito grande, né? Não tem problema. É, eu queria que ele ficasse grande mesmo, tá? E a outra coisa é que ele veio com uma imagem, um texto ali. Esse texto, muito provável que é uma caixa. Já até aconteceu pra gente, se eu não me engano. Não sei se foi nessa turma ou outra turma. Eu vou clicar na borda aqui da caixinha e vou dar um delete. Não queria aquele texto ali dentro, tá? Tem umas imagens na internet que tá vindo agora com a caixa, com a legenda. Bom, mas ela foi lá para a página 2, a imagem, eu queria ela na página 1. E detalhe, ainda quero ela, ainda por cima, essa imagem eu quero ela atrás do texto. Para isso, pessoal, eu vou baixar o zoom para você enxergar o que eu vou fazer. Vou deixar um zoom bem baixinho mesmo. Que a imagem é grande mesmo, você acha que vai conseguir enxergar o que eu quero fazer. Olha, eu quero que essa imagem que está na folha 2 fique lá na folha 1, e é lógico que a folha 2 vai desaparecer, mas ela tem que ficar bem apagadinha aqui, quase sumindo para ela ficar atrás do texto, senão ninguém vai enxergar o que está escrito. Ela já é uma imagem escura, né, em algumas áreas. Presta atenção que eu vou fazer agora, tá? Eu vou lá no formatar, que está do lado direito da tela, ferramenta de imagem, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Eu vou ter que fazer a tal da quebra também, tá? Mas um pouquinho antes da quebra, eu vou vir aqui no lado esquerdo da tela, da guia formatar mesmo, ou correção, que não sei se é indicado aqui, correção acho que não é indicado. Correção é se a imagem estivesse muito escura, pegar uma versão mais clara ali e tal, né? A correção, não é o caso, porque a imagem não está tão ruim assim. A cor, eu poderia trocar a cor por uma cor mais escura, mais clara, sei lá. Mas o que me interessa aqui na cor é pegar esse cara aqui, ó, do meio, desbotado, para ela ficar bem apagadinha, bem desbotada mesmo. Ela vai ficar bem tão desbotada que eu vou fazer a quebra e vou ver se ela fica legal lá na parte de trás do texto, tá? Se ela não ficar, a gente vai ter que ainda mexer um pouquinho mais em alguma parte da imagem aí, tá? Ou até mesmo escolher
Esse último aqui, ó, efeito de artístico. Pegar a imagem mais apagada ainda, mais borrada ainda, tá? Vamos ver se só a cor já resolve o nosso problema. Vamos fazer a quebra, tem que quebrar, né, para ela entrar para trás. E agora é lógico que eu vou usar atrás do texto. Quebra, o atrás do texto a gente não tinha usado ainda. Olha lá, estou atrás do texto. Inclusive ela já saiu da página 1 e foi para a página 2. Então a quebra é atrás do texto. Lógico que a página 1 desapareceu, né? Aliás, a página 2 desapareceu. Não é uma boa ideia fazer isso não para mala direta, tá? É mais para você saber que existe o tal do recurso. Você pode também diminuir, se você achar que ficou exageradamente grande, eu acho que ficou, deixar ela um pouquinho menor, ela vai continuar lá atrás. O ideal é sempre você conseguir enxergar em algum ponto da imagem, você conseguir clicar nela, tá? Para poder fazer alguma coisa se precisar. Por exemplo, descer ela para baixo, deixar mais para... Não, estou deixando ela mais meio que para baixo e não em cima do meu texto, tá? Porque de repente pode atrapalhar a imagem ali, atrapalhar o nosso texto e tal. Então deixei ela meio ali, meio... Deixar até meu nome em negrito aqui para dar um destaque. Posso deixar um pouco maior a fonte, sei lá, né? Posso deixar uma cor diferente, sei lá, posso fazer alguma coisa ali para que a imagem não me atrapalhe muito, tá? Posso até pegar o logotipo que se eu achar que ele aqui onde ele está não está legal, eu trago ele aqui para a esquerda, ele está formatado, lembra que eu formatei ele antes? Então, superior e inferior ao texto. Aí eu deixo ele aqui do lado esquerdo. E aí o símbolo da contabilidade, né? Fica ali atrás, né? Posso deixar ele menor ainda, se eu achar que vai atrapalhar muito, né? Legal? Bom, e aí, agora sim. Como essa parte de baixo aqui eu não vou usar para mala e sim lá na parte de cima, então eu deixei tudo que fosse me atrapalhar na parte de baixo, tá? Bom, o Santo André ali eu posso também dar um negrito nele, se eu quiser, e posso inclusive alinhar ele para a direita, deixar ele lá no cantinho à direita, já que eu vou usar o lado esquerdo para fazer toda a parte da mala direta, tá? Bom, agora sim a gente vai entrar no recurso. Então, você pode preparar, formatar, deixar tudo bonitão, tá? Você pode destacar também aqui, ó, a data e horário, né, para do jeito que pegar a cartinha lá saber, né, qual dia, qual horário, ou na grita ali já dá um destaque. Muito bem. Agora a gente vai lá para a mala, tá? Então, presta atenção agora no que eu vou fazer agora até 9 horas, tudo a ver com a mala direta, tá? Para isso, eu preparei a carta, formatei, fonte, sei lá, tudo que tem direito aí e para mala. Correspondências, tá? Eu chamei a minha mala direta de mala direta mesmo, tá? Mas o recurso também chama mala direta. Então, eu usei o mesmo nome do arquivo com o recurso que eu vou usar. Então, correspondências, iniciar mala direta, que é o nome do botão. Eu vou usar o último, tá? Assistente de mala direta passo a passo. É o mais indicado para fazer uma mala direta, é o último mesmo, tá? Cliquei nele, ele vai abrir aqui do lado direito da tela as etapas de 1, que é a etapa que eu estou, até 6 etapas. Vou fazer a 1, 2 e 3. Mesmo que eu fizer a 4, por algum motivo, quando eu voltar na aula que vem para continuar a mala direta, com certeza eu vou ter que voltar na 3, tá? Para mostrar para vocês o que acontece quando você abre uma mala que já foi feita, mas está incompleta, está faltando alguma coisa. Muito bem, na primeira etapa aqui, ó, de 6, ele fala assim, que tipo de documento você está trabalhando? Qual é o documento que você está usando aqui do lado esquerdo? Estou usando uma carta. Então ele já está clicado em carta, então eu vou lá no próximo, para ir para a etapa 2. Na etapa 2 ele faz uma pergunta também, vamos ver qual é a pergunta. Como deseja configurar suas cartas? Usar um documento atual, usar essa carta que está aqui, iniciar com base a um modelo, pegar um modelo de uma carta pronta, ou iniciar com base em um documento existente, ou seja, pegar um documento que está dentro do computador, dentro do pendrive, sei lá, e abrir ele. Não, eu quero usar essa aqui mesmo. Eu vou usar o documento atual. Eu vou no próximo. E eu chego na etapa 3, que é aquela que eu falei que demora um pouquinho, né? Porque tem que fazer o cadastro. A gente vai abrir o Axis lá no meio do caminho. A gente não precisa abrir o Axis, tá? Internamente ele vai abrir o Axis para nós. E a gente tem 3 opções aqui, ó. Usar uma lista existente? Não, eu não fiz nenhuma lista, né? Não tem essa lista. Selecionar os contatos no Outlook. Legal. Lembra que eu estava falando lá no comecinho? Que se eu tiver várias pessoas cadastradas no Outlook, eu poderia selecionar essas pessoas. Porém, o ideal é que quando você cadastrar pessoas no Outlook, você fazer uma diferença ali, né? Fazer um cadastro por região, se for o caso, né? Por estado, sei lá, diferenciar essas pessoas na hora do cadastro. Porque aqui, na hora de fazer uma mala direta pegando pessoas do Outlook, você pode implementar um campinho lá, escolher esse campinho, que é o que é diferente para cada pessoa, escolher pessoas de mesmo nicho,
Mesmo ideia. Ah, quero mandar só para clientes de São Paulo. Então, você teria que ter lá essa informação. Cliente é só de São Paulo. Ah, quero mandar só para os clientes do Rio de Janeiro. Então, você teria que ter essa informação. É lá na hora do cadastro que tem que ter essa informação, tá? Preencher o cadastro completo lá no Outlook. Eu vou fazer uma nova lista, tá? Então, eu vou criar uma nova lista. Então, pus aqui, ó, digitar uma nova lista. E aqui embaixo, bem no meio da tela, aqui do lado direito, é claro, né? Eu vou clicar no botão criar. E ele vai fechar, entre aspas, a minha tela, né? E vai abrir essa outra tela aqui, ó. Então, eu estou com essa tela aqui é o Access, tá? Por incrível que pareça, não estou no Word. Estou usando, estou aumentando aqui, não vai adiantar muito aumentar, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Então, eu estou no Word, na mala direta, mas nessa hora, na etapa 3, né? Eu estou usando o Access. Para isso, eu vou ensinar como que personaliza as colunas. Eliminar a coluna aqui e acrescentar, se for o caso, outras. Então, aqui eu tenho um botão personalizar colunas, e ele vai vir com todas as colunas que eu tenho aqui, ó. Título, nome, sobrenome, todas as que estão aqui em cima são as mesmas que estão aqui. Eu vou eliminar de baixo para cima. Por quê? Porque ele vai subindo e eu vou eliminando o que não interessa, tá? Você não precisa personalizar em todos os casos, tá? Você pode adotar a ideia de, por exemplo, manter tudo, mas só que para digitar, manter todos os campos, só que para digitar é um pouquinho mais complicado, tá? Então, vem aqui, ó. Endereço de e-mail. Não vou usar, porque eu não estou usando o processo lá do Outlook, e sim a minha lista. Então, vou excluir. Ele vai reclamar, vou pôr o sim. Telefone comercial. Não tem necessidade. Tá? Não tem necessidade para a nossa mala direta. Sim. Telefone residencial. Também não. Ó, país. Eu não vou mandar para vários países, várias regiões, mas se fosse mandar, né? Se eu tivesse esse conceito no meu banco de dados, aí eu colocaria. Excluir. Sim. O CEP eu preciso, o estado eu preciso, cidade eu preciso. E os endereços? 1 e 2. Eu vou eliminar as duas porque eu vou acrescentar a palavra endereço. Excluir. Sim. Endereço 1 também. Nome da empresa? Não, eu não estou enviando para a empresa, estou enviando para pessoas. Então eu vou excluir. Sim. Eu não quero digitar o sobrenome, eu quero digitar o nome e sobrenome. Então eu vou eliminar esse sobrenome aqui, ó. É o conceito americano, né? Que o sobrenome é separado. Título, eu não quero colocar doutor, sei lá, não quero colocar senhor, nada disso. Senhora. Então eu vou excluir também. Sobrou o quê? Nome, cidade, estado e CEP. Muito pouco, né? Eu preciso colocar mais coisa. Então eu vou clicar aqui no botão adicionar. Vou adicionar, por exemplo, o endereço, que eu eliminei, tá? Não precisa pôr acento. É endereço. Que é banco de dados, não precisa pôr endereço, tá? Não precisa pôr o C cedilha. O endereço acabou ficando assim, nome e endereço. Acho que tá legal. Cidade, estado e CEP. Tá faltando bairro, que eu não tenho. Então, vou adicionar bairro. Eu não preciso colocar linha de endereço, tá? Eu pus só endereço. Por isso que eu eliminei aquelas outras duas. Então, tem lá o nome da pessoa que vai receber, o endereço dela completão, né? A rua, número e tudo mais. O bairro, cidade, estado e CEP. Eu não sei se está numa ordem legal, mas acho que está. Nome, depois vem o endereço, vai a cidade, estado e CEP. Eu posso trocar a ordem, tá? Eu vou mostrar aqui como que troca. CEP, eu posso mover para cima. Claro que ser o primeiro não é uma boa ideia. Eu posso trazer o CEP para baixo de novo. Mover para baixo. Você pode pôr numa ordem mais simpática. Quando eu der OK aqui, esses campos que estão aqui, eles vão desaparecer e vão ficar só esses que eu determinei, tá? OK. E aí, todos aqueles que estavam aqui desapareceram e ficou. Isso é personalizado, tá? O que eu vou precisar aqui? Ó? Aumentar o nome. Eu vou pôr nome e sobrenome. Vou pôr endereço com o número. Tá? O bairro é algo tranquilo, cidade também, estado SP e o CEP legal. Então aqui vai caber todos os itens que eu vou cadastrar, as pessoas. Tá? Quando você faz uma mala direta para alguém, você não é o convidado, você é o cara que está fazendo. Então seu nome nunca vai aparecer ali. Então eu vou por lá, Júlia dos Santos, então, as pessoas que eu quero enviar a mala, tá? Ela mora na rua 4, vou por endereços aleatórios para ficar um pouco mais fácil, tá? E ela mora no número 5. 4 aqui que ficou minúsculo, feinho. É por completão, tá? Bairro Centro, porque é Santo André.
estado é o CEP, tá? Então o estado eu poderia até pensar em deixar ele menorzinho aqui, né? Mas também você consegue puxar a tela aqui embaixo. Toma cuidado para não clicar no cancelar, tá? Ainda mais que for puxar aqui. E toma cuidado para não dar enter também, senão você vai preencher, vai trocar de tela e possivelmente você vai ter que salvar, e aí tem o lugar certo para salvar. Bom, eu vou inventar um CEP aqui, na prática seria o CEP realmente da pessoa. Para ir para a linha 2, eu tenho duas opções para ir para a linha 2. Ou eu clico no nova entrada, que é legal, dá, ou eu dou um tab aqui que ele já vai para a linha 2, tá? Internamente ele sabe que eu cadastrei a primeira pessoa. Então vamos lá. Viviane Araújo. É músico, né? A primeira letra do nome e tal. Opa, 15 de novembro. Foi completinho, tá? Número 116, centro de Mauá. Agora eu vou por Mauá. SP, então observe que todo mundo é SP ali. Se caso você tiver que fazer um banco de dados para mandar para o pessoal do Rio de Janeiro, aí você vai cadastrar pessoas do Rio de Janeiro, né, separado, tá? E não no mesmo banco de dados. Você pode até fazer um banco de dados, porém você tem que fazer uma anotação ali que o que difere, né? O que é diferente dos carinhas aí que você está cadastrando, tá? O CEP eu estou chutando esse, tá? Fabiana, estou viajando aqui, tá? Avenida Itaparque, 6.000. Jardim, vou chutar um jardim aqui, tá? Jardim Silvia, SP, sabe? E observe que eu não posso aqui, né, dar o OK. Mas só para complicar um pouquinho, eu vou dar OK, tá? Na verdade é para complicar e facilitar, porque eu já vou aproveitar e salvar as 3 pessoas que eu coloquei ali, tá? Na verdade eu quero no mínimo 6 pessoas. O correto seria 100, mas 100 a nível de aula é mais complicado, né? Se eu ficar cadastrando 100 pessoas aqui, eu vou estourar o horário e não vou terminar mal nem na próxima aula, que dirá fazer metade hoje. Eu vou dar o OK aqui para você perceber uma coisa, o que vai acontecer. Ele vai para uma tela perguntando se eu quero salvar a lista de endereço. E a primeira coisa que ele mostra é que eu estou salvando minhas fontes de dados. O ideal é salvar a carta no mesmo lugar onde você está salvando esse arquivo. Então, a carta lá eu salvei no pendrive, na pastinha de vocês, e eu não devo salvar em minhas fontes de dados, tá? Aliás, nem na prática eu não salvo, nem em lugar nenhum eu salvo nas minhas fontes de dados, porque é máquina, tá? O dia que der um problema na máquina, eu perco os cadastros. Então, o ideal é salvar num pendrive e depois fazer um backup para um CD, para nuvem, sei lá, gravar em algum outro lugar, em outro computador, no HD externo, né? E não guardar nessa pasta. Então, eu vou clicar nesse abajolagem aqui, ó, procurar o pendrive, que aí pelo menos no pendrive eu vou saber que está lá no pendrive, depois eu faço backup, eu faço cópia, tá? Procurar a turma aqui, não adianta deixar só no pendrive também, tá? Pendrive também estraga. Word, e observe que a pasta está vazia. Perdi tudo. Não, é que nós estamos no Axis e o Axis só enxerga Axis. Então não perdeu. Fora que aqui embaixo ele não deu o nome do arquivo. A gente vai chamar de contato. Aí sim eu vou clicar. Olha lá, ele está mostrando aqui que eu vou fazer um MDB. Tá? MDB. Não é partido não, tá? MDB. É a extensão do Axis mais antigo, tá? A versão nova é outra extensão, outra letra. Ele usa uma versão um pouco mais antiga. Salvar. E ele vem para essa tela aqui, ó. E observe que nessa tela eu também tenho a opção de aumentar. Essa tela não é a tela que eu estava cadastrando, tá? Eu fiz isso só para vocês enxergarem, tá? Na verdade, eu vou ter que fazer isso de novo na aula que vem. Vocês vão enxergar eu fazendo isso de novo. Mas eu já fiz agora porque eu precisava salvar. O motivo maior não era nem para mostrar, era para salvar. E para voltar lá naquele lugar, ó, tá vendo? Ele está mostrando que eu estava tentando fazer a linha 4. Eu fiz a 1, 2 e a 3, mas a 4 eu brequei o processo. Outra coisa que ele fez aqui, pessoal, ele fez a inversão dos campos que eu acrescentei. Do lado esquerdo tem aqui contato MDB, que é o nome do meu arquivo, que aparece aqui embaixo, que eu já vou clicar já já nele, para voltar lá para aquela tela que eu estava. Todos estão ticados, inclusive o que eu não preenchi.
E ele fez a inversão dos campinhos que eu acrescentei. Por exemplo, endereço. Ele colocou no final aqui, ó. Então, os campos adicionados, ele troca a ordem, ele manda lá para o final. E o bairro também, tá? Se eu tivesse mantido a estrutura dele, né? Sem precisar acrescentar campos, aí ele ia manter na ordem original. Como eu fiz inserção, ele entende que esses caras têm que ir lá para o final. Só nessa tela, tá? Naquela que eu estava preenchendo, possivelmente ele vai manter normal. É isso que a gente vai olhar agora. Bom, para voltar para aquela tela, eu tenho basicamente duas opções, porém a outra opção eu vou mostrar só quando a gente terminar lá no final da mala direta na aula que vem. Vou usar a única que tem no momento, que é clicar contatos MDB. Eu observo que ele entendeu que o editar está liberado agora, antes não estava. Eu vou atualizar é se eu fizer alteração, né? E quiser atualizar o meu cadastro, tá? É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou clicar no editar. Observe que essa tela, essa sim é a tela que eu estava digitando naquela hora, tá? Eu vou aumentar ela aqui para você enxergar melhor. Beleza? E aí, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Clicar na linha 4 e sair preenchendo. Ele, ele mudou o tamanho da tela, né? Então, tem que ajustar aqui, ó. Mudou o tamanho dos campos, tem que ajustar. O ideal é ajustar, tá? Para você enxergar melhor, né? E aqui, agora sim, eu vou clicar lá na linha 4 e começar a preencher. Vou colocar lá, João da Silva. Esse pontinho naquele caso? Não. Então, vou tirar o pontinho. Augusta. Número. Já adotar um padrãozinho, né? Fazer tudo certinho. Número 3, centro de São Paulo. Beleza, centro de São Paulo precisa pôr QSP, porque ali eu estou definindo o estado, né? Se é de São Paulo, meu cliente, ou se ele é de outro estado, tá? Agora é só continuar no tab que ele vai para a próxima linha, tá? Se der tempo, eu mostro para vocês aqui o nova entrada que dá na mesma, né? Mesma ideia. Então, Pereira. Estou viajando na maionese aqui, tá? Rua 5, número 4. Invertendo lá em relação ao primeiro. Moram perto do outro. Jardim, Lídia, São Caetano. Eu supo que não vai ficar apertado ali, não vai caber. SP. Tá, imagina se eu fosse cadastrar 100 pessoas, né? Com certeza não daria tempo de fazer todo o processo, né? De um único dia. Porque no dia a dia você tem telefone, você passa e-mail, você atende o cliente, você dá uma cabeceada, você agarra lá no gol, depois você volta, cobra o pênalti, depois você é juiz, depois você é o técnico, ou seja, você faz um monte de coisa e às vezes não sobra tempo para completar a mala direta. Então, você precisa parar lá no meio do caminho e às vezes continuar na próxima aula. Próxima aula não, né? Próximo dia lá de serviço. Ou, no meu caso, próxima aula. Quantos eu cadastrei? Só 5? Não, vou pôr mais um aqui. Boa. Daisy Rangel. Vamos já para entender, tá? Boa. Boa. Trindade. Inventando um endereço aqui que eu não sei nem onde fica. 110. Jardim Adelina. Vou por Santo André, mas estou viajando mesmo. Muito bem. Aí a gente vai, deixa eu ver aqui, Santo André, 3320.21. Legal? Bom, deixa eu te mostrar então agora que dá para fazer, por exemplo, em vez de dar um tab, como eu estava mostrando naquela hora, eu posso vir aqui e dar uma nova entrada, tá? É a mesma coisa, ele pula daqui e vem para a próxima linha, tá? Eu já vou preencher essa nova linha. Nata
Angel. Ela mora na Rua Trindade também. Pus vírgula lá, pois. Mesmo porque ela é irmã da outra pessoa, da linha de cima. Então, é tudo certo, igual. Porém, a diferença é que o nome é diferente, tá? Então, eu posso ter duas ou mais pessoas cadastradas no mesmo endereço. Se eu tivesse telefone, que não é o caso, tá? Aí, possivelmente, o telefone poderia ser outra parte que é diferente, né? 93, opa, 92, 30. Aí o CEP tem que ser o mesmo, né? Se, é a mesma, se mora na mesma casa, o mesmo CEP. Mas porque o CEP é definido pela cidade e o finalzinho do CEP define a rua, né? O começo define a cidade e o final define a rua. Então, se é na mesma rua, mesmo CEP, né? Principalmente o finalzinho. Se na rua de cima, pode ser um pouquinho diferente. Muito bem, agora eu vou dar OK. Muito provável que ele vai fazer perguntas, né? Então, na verdade, eu antecipei um pouquinho daquilo que a gente vai fazer na próxima aula, mas eu vou mostrar na próxima aula essa etapa, vou ter que mostrar a etapa 3, tá? Porque vocês vão perceber que a etapa 3 ela não vai aparecer de boa lá na mala direta quando a gente abrir ela, tá? Vai ter que fazer uns comandinhos. E aí vai sobrar tempo, inclusive, para mostrar, não hoje, né? Mas na aula que vem, para mostrar o outro lado, tá? Se for o caso, eu mostro ainda hoje, o outro lado da moeda, tá? Outro jeito de atualizar. Foi pausa para água mesmo, você não perdeu minha voz, não? É a água aqui. Deseja atualizar a lista de destinatários e salvar essas alterações no contato.mdb? Ele está falando assim, atualiza essas novas pessoas que eu preenchi e ainda por cima salva o arquivo lá dentro do meu pendrive. Sim. E ele retorna para a tela anterior, tá? Ele não vai fechar essa tela anterior porque eu comecei por essa tela anterior, né? E aqui, ó, eu não vou usar o botão atualizar porque ele já perguntou se eu queria, além de salvar, atualizar, tá? Normalmente quando eu faço isso fora, a parte de fora, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aí, deixa eu dar um OK aqui, vocês vão perceber duas coisas que aconteceu. Primeira, que aqui do lado direito na tela, ainda estou na etapa 3, ou seja, não fui para a etapa 4, tá? Etapa 4, muito provável fazer na próxima aula. Você vai observar aqui, ó, bem no meio da tela, aqui do lado direito, é claro, né? Que aparece lá, Office endereço list em contato MDB, tá? Antes, na etapa 3, aqui estava o botão criar, tá? Muito bem, eu vou fechar o Word e vou abrir lá na pastinha nossa o MDB, um arquivinho que ele gerou para mostrar para vocês que tem uma chavinha lá, vermelhinha, se não me engano, a cor, mostrando que é do Axis, tá? E eu vou abrir o Axis, inclusive. Vou fechar no X, ele vai perguntar se eu quero salvar a mala direta, sim, eu tenho que salvar, né? E o que eu fiz até agora foi salvar o banco de dados e não a mala. Então, ó, eu vou até aumentar o zoom aqui para você enxergar, aumentar o ícone, na verdade. Por extra grande? Não, grande já dá para enxergar. Ó, lá no cantinho lá direito, dá para ver que esse arquivo ele está com a chavinha vermelhinha que eu falei, né? Esse arquivo ele é o arquivo do Axis. Pode ver que está lá, contato MDB. E a mala direta, ela deve estar para cá. Deixa eu ver, a mala direta está aqui. Ó. Então tem a mala direta, eu tenho a etiqueta que nós temos hoje, tenho o envelope. Então todos os arquivos que nós fizemos hoje está aqui, ó, e das aulas passadas também. O Pizzaria Pepperoni. Mas quem que eu vou abrir? Esse cara aqui, ó. Contatos MDB. Ele não vai abrir o Word, ele está abrindo o Axis. Deu para ver ali, ó. Axis 2019. Ele que ele não abriu ainda, ele está pensando na vida. Não é muito pesado não, tá? Mesmo porque a gente tem só meia dúzia de pessoas ali cadastradas. Ó, a primeira coisa que ele pede aqui, ó, e se eu quero habilitar o conteúdo, tá? O que é habilitar o conteúdo? Ele fica meio na dúvida se esse arquivo é um arquivo seguro ou não seguro para o usuário, né? Então ele põe essa mensagem aqui. Se você receber um arquivo de Axis e abrir essa tela, você não habilitar, pode ser que você deixe de enxergar alguma coisa dentro do arquivo. Pode ser também que você não combinou com ninguém, mas recebeu. O abrir até aqui, ó, nessa tela que eu estou, não é o problema. O problema é habilitar, tá? Porque pode ser que seja vírus, tá? Mas é no Axis. Então, ele pode estar dentro de um arquivo do Axis, porém contaminado. E aí, se você abrir ele do jeito que está aqui, não contaminou ainda. Se eu habilitar o conteúdo, aí eu me contamino. Só que como eu mesmo fiz o arquivo, eu não tenho medo de clicar no habilitar. Eu não recebi de alguém, foi eu que fiz o arquivo. Então, eu vou habilitar, a barrinha vai sumir, né? Aparentemente não aconteceu nada, mas do lado esquerdo eu tenho aqui, ó,
Office endereço list, que estava aparecendo ali na telinha que eu mostrei para vocês, só que aparece dois, aparece a tabela e a consulta. Eu vou abrir a tabela, que é o que nós fizemos, né? A consulta é igual, não tem muita mudança, mas eu vou abrir a tabela que é mais indicada, tá? De cima. Você vai observar, é que ele conseguiu fazer, meu mouse conseguiu clicar aqui sozinho, você vai observar que aquelas pessoas que eu cadastrei, né, as várias pessoas que eu cadastrei estão aqui nessa mesma tela. Né? Não é aquela tela que eu estava trabalhando lá, que é o Axis mesmo, tá? É outra forma de cadastrar. Eu vou cadastrar um pouco de propósito aqui, mais uma pessoa. Tá? A ordem também ficou o endereço no final, o bairro no final, porque ele enxerga aqueles carinhas que eu acrescentei no meio do caminho, tá? Eu vou acrescentar mais uma pessoa ali. Vou colocar Adriana. Adriana. Tá? Então, quando a gente abrir na aula que vem esse arquivo, ele vai perguntar se eu quero atualizar alguma coisa assim. Ele vai perguntar alguma coisa ali, muito provável, né? Se eu quero realmente usar esse arquivo, se eu vou criar um outro. Ele vai ficar meio em dúvida, tá? Deixa eu ver, eu vou por uma cidade que não tem aqui. Diadema. E vou inventar um CEP aqui. Uma rua. 8, número 28. Estou viajando no meu Nex, porque na prática você teria que ter realmente o endereço dessas pessoas certinho, né? Vou colocar centro. Bem, se eu der um tab aqui, muito indicado, pode dar enter também, tá? Tab ou enter, porque aqui não tem aquele problema lá de ele perguntar se eu quero salvar, tá? Como eu falei lá na mala direta. Porque eu tenho um disquetinho lá na parte de cima da tela, né? Que seria o Ctrl B, ou clicar no disquetinho, tá? Aí você escolhe qual dos dois, e ele salva essa linha da Adriana, tá? E ele foi para a próxima linha. Enquanto ela estiver nessa próxima linha aqui vazia, lá na mala direta seria um quadradinho ticado, igual eu fiz naquele processo anterior lá com vocês, tá? Aqui eu estou fazendo, não estou dando aula de Axis, tá? Porque Axis não é só isso aqui é 0,0 nada por cento do Axis, tá? Isso aqui eu estou só atualizando o arquivo aí. Tem Sandra lá? Não tem Sandra, vamos colocar a Sandra. Santos, uma cidade que não tem. Ribeirão, Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Também tem zero demais aí. CEP sempre é 5, né? Números, 5 mais 3, melhor dizendo. Rua. Ribeirão Pires não tem nada a ver com São Paulo, tá? Eu estou pondo Rua Augusta. Eu posso ter rua repetida? Posso, pode até ter um número repetido se eu quiser. O importante é que eu saiba que aqui na cidade está a palavra Ribeirão Pires. Então não é o São Paulo, não é a Rua Augusta lá de São Paulo, tá? Tem que ficar atento, tá? E se for uma carta, né? Vai chegar para a pessoa errada lá. Mas eu vou pôr um número diferente para não ter nenhum tipo de problema. Então, vou fazer Ribeirão. Não sei onde que é Rua Augusta, tem nem ideia. Por centro também. Muito bem. Então, eu posso ir preenchendo, preenchendo, preenchendo. Quanto mais eu preencher aqui, mais pessoas vão ter lá na mala direta, tá? Eu acho, na minha opinião mais sincera, e é mais fácil preencher por aqui do que preencher por lá. Não a etapa 3, tá? A etapa 3 tem que ser feita por lá mesmo. Estou falando cadastrar pessoas. E pelo menos você não fica, vou dar um Ctrl B, né, para garantir, você não fica amarrado ali naquela tela que você está preenchendo e não salvando, porque lá você não salva, né? Você tem que ficar naquela tela ali, você tem que fechar a tela na primeira etapa ali, na etapa 3 que eu estava, né? Eu falei, vou fechar para poder salvar. Então, enquanto eu estava ali digitando, eu não estava salvo. Se acontece um problema, eu perco até aquela personalizar, aquela telinha que eu personalizei, que eu tirei os campinhos e coloquei o campinho. Eu tenho que fazer tudo aquilo de novo. Então, o ideal é, começou a malinha, já, mesmo que seja uma ou duas pessoas na lista, já salvar, para depois editar e sair alterando. Ou fecha, tem que fechar a mala, tá? Se você não fechar a mala, você não consegue abrir esse arquivo. Por que, professor? Porque ele fica amarrado lá na etapa 3, o arquivo, ele não deixa abrir. Então, se eu deixo o Axis aberto aqui e tento abrir a mala, dá problema na mala. Se eu tento fazer o contrário, né?
abrir o Axis com a mala aberta, dá problema também. Então, um atrapalha o outro, porque eles são, é o mesmo cara, só que em lugar diferente. Então, não é defeito do Axis, não, tá? É normal. Se você tiver com a mala direta aberta de um banco de dados, que é feito no Axis, ele está preso dentro da mala direta. Se ele está na memória, ele está lá dentro da mala direta. Se eu não fechar a mala direta, o arquivo, ele continua enxergando esse arquivo dentro da mala. Eu tenho que fechar o arquivo para ele tirar a conexão entre, né, e conseguir abrir lá na minha pastinha o Axis, tá? Depois que eu salvo, beleza. Deixa eu salvar, fazer mais uma pessoa aqui. Denise. São Paulo. Tinha gente de São Paulo? Tinha. Mais uma pessoa de São Paulo aqui. CP 090. Qual que era o CEP lá? 900? 901. O Augusta? O Augusta também, só para um pouquinho. Aqui a pessoa mora lá na parte maior da Augusta. Ela mora lá no 1020. Ah, faltou o N lá. Vamos pôr o N e a bolinha. E aqui, acho que ali também é centro. Muito bem. Vou dar um tab para ele para a linha de baixo e preciso dar o Ctrl B ou clicar no esquetinho lá em cima, tá? Aquele botãozinho que está lá na parte de cima da tela. Fechando aqui no X, ele não vai perguntar nada de nada, simplesmente fecha. Tá? Na verdade, ele está até demorando um pouquinho para fechar, tá ocupando um pouquinho de memória. Não sei se deu para perceber, mas tinha um arquivinho aberto aqui. Quem olhou para o outro lado talvez não viu. Tinha um arquivinho aberto aqui do lado, que é o fato de ele estar aberto, né, o arquivo. Então ele fica bloqueado. Quer ver? Eu vou fazer jogada rápida aqui, vou abrir de novo, não para adicionar mais pessoas, tá? Só para te mostrar que lá na pastinha ele fica bloqueado. Ele está aberto na memória. Deixa ele só ele abrir aqui. Não precisa nem abrir o arquivo aqui, ó. Só abrir o Axis com o arquivo, é claro, né? Ó, aparece um cadeadinho aqui dizendo que ele está bloqueado. Então, se você tentar abrir a mala direta, aqui agora, ele vai falar, mas o arquivo já está aberto na memória. Ele fica meio em dúvida se eu estou querendo abrir o mesmo cara e aí ele não abre nada, tá? Tá meio perdidão, tá? Então, ó, eu tenho que tomar esse cuidado aí de só arrastar um arquivinho ali para download, que ele está aqui no lugar errado, tá? Legal? Então, quando está com esse cadeado aqui, ó, eu vou lá fechar ele, quer ver? Ver se eu consigo fechar e vocês conseguirem enxergar. Ó, ele vai sumir, ó, sumiu. Então, por o fato de ele estar sendo fechado, ele some o arquivinho, tá? Ele fica na memória aqui, ocupando a memória, tá bom? Bom, acho que eu consegui cumprir aí as coisas que eu falei, né? Todos os arquivos, inclusive fazer a etapa 3 incompleta, de propósito, né? Para a gente deixar para a próxima aula. Então, estou fechando na memória aqui. Tá gravado lá, né? Tá gravada a aula, legal? Bom, eu vou desligar a gravação, poder me despedir de vocês, desligar aqui a gravação.